Dividida com o Jean Lucas. O Rodrigo Fernandes deve ter feito alguma coisa com o lateral do Fluminense nessa. Ele foi lá falar alguma coisa ali pro Samuel Xavier quando caiu. Com certeza não foi algo muito agradável. O Samuel se levantou revoltado, foi para cima do jogador do Santos, mas foi contido ali pelos companheiros. Tem gol na rodada, Roberto Lioi. E tem gol do Cuiabá no Beira-Rio, gol de empate de Ranieri. Agora 45 do primeiro tempo, 1 para o Inter, 1 para o Cuiabá. Inter de Tchatchukudê vai jogar contra o River na Libertadores. E vem o Fluminense de Marques na área para Johnny Gonçalves. Afasta a defesa do Santos com João Lucas. Lateral tá marcado para o Fluminense. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, em 99,1 FM. 45 minutos do primeiro tempo. Já o Vitor Lessa me confirma o tempo de acréscimo do jogo. Se é mais 5 de acréscimo. Aí vem o Fluminense na ponta esquerda. Diogo Barbosa entrega para André na intermediária. André tem na meia Samuel Xavier. Samuel Xavier se posiciona como volante. E vem o Fluminense. André na meia direita para John Marias. Léo Fernandes passa na ponta. John Marias pegou pela meia, acelerou, saiu do Mendonça, entrou na meia do afasta Dodi. E o rebote para o Fluminense. Diogo Barbosa toca a bola para André, que sai na meia esquerda para Martinelli. Deixa a bola para Cano. Ajeitou o corpo, tocou na meia para John Marias. Arias usa o corredor na ponta direita. Vacilou para Léo Fernandes, que dominou com a perna esquerda. A bola estava no ar. Devolveu para John Marias na ponta direita. Levou para o fundo, fez o giro, cruzamento, segunda trave. Johnny Gonçalves ajeita. Martinelli saiu da marcação. Ele bate para fora. Por cima do gol do João Paulo. É tiro de meta para o Santos no Maracanã, Vitor Lessa. E era uma boa jogada. O John Arias abriu a bola lá na direita com o Léo Fernandes, recebeu de volta, fez o cruzamento para o Johnny Gonçalves. Ele ajeitou para o Martinelli, que limpou e bateu com o pé esquerdo já dentro da grande área. Uma grande chance, mas ele pegou mal, jogou por cima do gol. 0-0. Chegou bem o Flu, Rafa. Acaba que na fase final desse primeiro tempo o Fluminense melhora seu jogo coletivo, Moura. E aí cria algumas oportunidades e aparece com mais gente posicionada na área defendida pelo goleiro do Santos, o goleiro João Paulo. Me chama a atenção, e eu vou explicar melhor no intervalo, como existe uma diferença grave comportamental entre os seus dois meias. O John Arias faz um tipo de jogo e o Léo Fernandes faz outro tipo de jogo. E talvez esteja aí a diferença que ajuda a explicar o fato do Fluminense ainda não ter feito um gol. 46 do primeiro tempo, o Fluminense tem a bola na ponta esquerda. Diogo Barbosa saiu do Lucas Lima, levou para a linha de fundo. Rodrigo Fernandes na marcação. Rodrigo tocou na bola, ela vem saindo pela linha lateral. Caiu Diogo Barbosa na dividida com João Lucas. E a lateral. A arbitragem indica lateral para o Fluminense na ponta esquerda. 3 minutos para acabar o primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Já o central da bola com Roberto Lioi. E as informações de Corinthians e Vasco. Aí vem o Fluminense na meia. Martinelli, Marcos Leonardo marca ele. Martinelli entra na área, ele bate João Paulo. Chute baixo no meio do gol. Agarra a bola o capitão do Santos, Vitor Lessa. Mais uma com o Martinelli. Recebeu do André, arrastou para o pé direito, bateu de longe, o chute não saiu muito forte. O João Paulo fez a defesa com tranquilidade. Segue 0-0 no Maracanã. Já tem Corinthians e Vasco da Gama na Neoquímica Arena, 6:30, a bola rola. E no nosso intervalo, as informações do jogo na zona leste da capital paulista. Edson Mauro narra para a Rádio Globo e CBN Rio. Oscar Ulisses, aliás, Hugo Lago narra esse jogo para a Rádio Globo e CBN Rio. Oscar Ulisses transmite esse jogão aqui na CBN em São Paulo. Fluminense do lado esquerdo. Patinou, escorregou, Diogo Barbosa. Posse de bola para o Santos no meio campo. João Lucas tem a bola, levanta a cabeça, ele usa o corredor na ponta esquerda. João Lucas mata no peito. João Lucas fez pênalti aqui no primeiro tempo no John Marias. É que o Léo Fernandes bateu, João Paulo pegou. E agora falta do Johnny Gonçalves. Falta em cima do lateral direito do Santos. Como é que tá o Johnny Gonçalves no jogo, Rafael Marques? Tá bem, curiosamente tá bem, numa função que não é aquela que fala sobre a natureza do jogo dele, né? O Johnny Gonçalves sempre é um jogador de velocidade e de amplitude pelos lados, quase que fosse um ponta, né? Hoje jogando mais centralizado, como companheiro do Cano no ataque, fazendo bem o papel de pivô, tá bem no jogo. E o Fluminense tem a bola no meio campo. Martinelli erra o passe, bola pro Santos. Jean Lucas foi pro chão, falta nele. Falta tá marcado, é pro Peixe no círculo central do gramado. Jean Lucas, que estreou pelo Santos na rodada passada contra o Botafogo, foram 72 minutos em campo. Segunda passagem dele pelo Peixe. Falta para o Santos no meio campo. Chegamos ao minuto final do primeiro tempo no Maracanã. 0 para o Fluminense, 0 para o Santos. Olha, é uma falta no limite ali da linha do meio campo, para dentro do campo do Fluminense.
E o Santos vai colocar os 2 zagueiros lá na grande área. Não está construindo com bola rodando. Quero ver na bola parada, Peixe. Lucas Lima preparado, Joaquim foi para a grande área, também o Alex Nascimento. Aí vem Lucas Lima, lançamento na grande área, na ponta esquerda, Joaquim de cabeça pro meio da área, fura na grande área o Jean Lucas. Que chance perde o Santos. Na bola parada, o Peixe não finaliza, mas passou perto de bater pro gol. Na sequência, falta e cartão amarelo para Rodrigo Fernandes. Vitor Lessa. Agora sim saiu o primeiro cartão para o Santos. Rodrigo Fernandes matou ali uma tentativa de puxada de contra-ataque do John Arias pelo lado esquerdo, ainda no campo defensivo do Fluminense. Cartão para ele. Posse de bola na ponta esquerda. É para o Fluminense. O André entrega a bola para o John Arias na ponta esquerda. Vai acabar o primeiro tempo. 49 minutos e 55. Apita Rodrigo Pereira de Lima. Final do primeiro tempo do Maracanã. Fluminense 0. Santos também 0. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Avaí, Guarani, Olá, muito boa tarde para você que acompanha o futebol na CBN Campinas. São 4 horas e 51 minutinhos. A bola rola daqui a pouquinho às 5 da tarde para Avaí Guarani. Você que estava acompanhando e acompanhou todo o primeiro tempo de Fluminense e Santos aí com Vinícius Moura. Agora você fica com a equipe da CBN Campinas para Guarani e Avaí. Jogão pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos para os nossos destaques. O primeiro destaque da equipe do Guarani, Adriana Almeida. Boa tarde. Olá, Cabela, boa tarde, um forte abraço para você e para os ouvintes CBN. O Guarani está invicto já há 4 partidas. Tá tentando colar no G4 e nesta tarde vai ter os retornos de Matheus Barbosa, Bruno José, que retornam de suspensão. Mas por outro lado, o Matheus Bueno e o Bruninho estão suspensos. Além disso, o goleiro Pegorari segue fora no departamento médico. E a equipe do Avaí, que veio numa recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, Dri. Sim, de 2 vitórias consecutivas sob o comando do técnico Eduardo Barroca, o Avaí ainda está na zona de rebaixamento, mas hoje, se vencer, deve sair do Z4 e por isso a torcida lota a ressacada, expectativa de recorde de público nesta tarde e noite lá em Florianópolis. O técnico Eduardo Barroca não tem problemas para escalar o time titular. Meu caro Gabi Castro vai analisar a bola rolando, mas qual é a expectativa para esse jogo daqui a pouquinho? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Carlos Cabela, Adriana Almeida, Fábio Scheibe, nosso Bolacha comandando hoje a técnica e aos nossos amigos que estão nos acompanhando. O cenário para a partida de logo mais é o seguinte: após data FIFA, que o Guarani teve 10 dias para poder trabalhar, é a melhor equipe desta Série B, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 66% de aproveitamento, jogando um bom futebol com Humberto Louser e joga bem fora de casa, é o 9º melhor visitante. Diante de um Avaí que, apesar de ser um integrante da zona de rebaixamento, vive um bom momento, porque vem de 2 vitórias consecutivas, contratou nesta janela que ainda está aberta e fecha só na quarta-feira 11 jogadores, diretoria investiu em todos os setores, no goleiro Douglas, no Cortez lateral que é titular, Felipe Bastos e Giovani ficam como opção no banco de reservas. Tem ainda para o ataque Potker, Denilson, Gabriel Poveda, que foi artilheiro em anos passados e também fica como opção no banco de reservas. Como a Adriana disse, torcida recepcionou a chegada do Avaí, pode ter recorde de público nesta Série B. É uma atmosfera diferente. Quando nós fizemos aqui a vitória da Ponte Preta diante do Avaí há poucas semanas, 5 jogadores já são diferentes. É um novo Avaí, é um novo momento, mas eu tô empolgado para esse jogo de logo mais. São 4 horas e 54 minutinhos. Além de Avaí e Guarani nessa tarde de sábado, quais outros jogos, Fábio? Boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvinte CBN. Em andamento lá em Ribeirão Preto, o Juventude vai batendo o Botafogo por 2-0. Além de Avaí e Guarani,
às 5 horas da tarde tem ABC e Londrina e às 6 horas da noite tem Atlético Goianiense e Sampaio Correia. Aproveitando para pedir sua participação, você mandando mensagem de texto ou de áudio para participar de nossa transmissão pelo 19991869070. Ouça sua voz aqui no nosso microfone da CBN. Mande sua mensagem, participe com a gente, Cabela. Legal, Fábio Chaime, que vai trazer os detalhes e o bate-papo com a galera aqui dentro da nossa transmissão do Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Avaí, Guarani, Cascabela. Muito bem, faltando 3 minutinhos para a bola rolar. Na ressacada, vamos escalar as equipes. Escalação. Guarani. É o bugre do técnico Humberto Louser em campo com 31 Douglas Borges, 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 12 Alan Santos e meia dúzia Mike, 5 Matheus Barbosa, 21 Lucas Araújo, 29 Isaac, 17 Bruno José, 19 João Vitor e 11 para Derek. Repeteco Alviverde, 31 Douglas, 13 Diogo, 3 Lucão, 12 Alan Santos, meia dúzia Mike, 5 Matheus Barbosa, 21 Lucas Araújo, 29 Isaac, 17 Bruno José, 19 João Vitor e 11 Derek. Na ilha Formosa. Avaí. O Avaí do técnico Eduardo Barroca em campo com 1 Igor Bom, 98 Igor Inocêncio, 4 Roberto, 35 Felipe Silva e 31 Cortez, 5 Wellington, 16 Jean Kleber, 23 Rafael Gava, 10 William Potker, 9 Denilson e 38 Felipinho. Repeteco do Avaí, 1 Igor Bom, 98 Igor Inocêncio, 4 Roberto, 35 Felipe Silva, 31 Cortez, 5 Wellington, 16 Jean Kleber, 23 Gava, 10 Potker, 9 Denilson e 38 Felipinho. A arbitragem do jogo. Vem lá de Pernambuco. Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho é o dono do apito. Seus assistentes, Anne Kese Gomes de Sá e Rafael Trombeta. No VAR, Adriano Milkinski. Tá aí, portanto, toda a nossa ficha técnica nesta tarde de futebol, aqui no Futebol da CBN Campinas. O árbitro vai sinalizar ali 1 minuto de silêncio. Dá tempo pra gente ouvir um pouquinho mais de Gabi Castro. O Avaí que vem de recuperação e ele vem com o comentário do jogo. O comentário do jogo.
Bom, Cabela. O Guarani vem bem e o Avaí vem na recuperação. Podemos ser um bom jogo. Podemos ter, por isso que eu tô na expectativa para isso. O Avaí vem de 2 vitórias, vem de 11 contratações, estádio cheio, tudo que o torcedor e o que o jogador gosta desta atmosfera. Guarani precisa ter uma exibição sem Matheus Bueno, então saída de bola do Guarani, quero ver como vai acontecer, se vai ser com o Lucas Araújo ou se vai ser com o Matheus Barbosa. E o Bugre também não tem o Bruninho no ataque, que é um jogador que dá assistência, que sabe chegar à frente, que vem num bom momento, e aí ele opta pelo João Vitor. Então Bruno José de um lado, João Vitor do outro, e o Derek, vice-artilheiro da Série B, centralizado. O Guarani tem tudo para fazer uma boa partida, Cabela. Tá tudo pronto, bola no centro do gramado. Vai começar o jogo entre Avaí e Guarani. Você acompanha aqui no Futebol da CBN Campinas e participa com a gente no 99186907019 é o nosso DDD. Apita o árbitro. Bola rolando no Futebol da CBN. Avaí, Guarani. Futebol, vamos CBN. É 20ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Toca a bola, Bugrão, com Bruno José pela direita, recua no Diogo Matheus, ele bota a bola ali pelo meio, quem chega no lance foi o João Vitor, tenta o toque na bola, chega a marcação pra cima dele, a bola rolada pelo meio, vai trabalhando, tentando sair da marcação, o Avaí vem pra cima da equipe do Guarani nesses primeiros toques de bola. A bola vai pra fora, o Isaac briga por ela, sobra de bola ali pela esquerda, o Cortez chega no lance, vai programado, o árbitro nota a falta. Já se enroscaram ali o Isaac e me parece ali pelo meio o Wellington, minha cara, Adriana Almeida. O Wellington, volante, capitão da equipe do Avaí, já tentava arrastar essa bola para o setor de ataque. Quando o Isaac fez o calço ali, o Avaí vai ter a primeira bola parada, sem muita pressa ainda. É o Rafael Gava quem se prepara para a cobrança, muito perto do meio-campo. Vai se ajeitando ali o 23 da equipe do Avaí para fazer o levantamento, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá na meia-lua da grande área. Gava tá na cobrança ali perto da direita para o levantamento, todo mundo lá, hein? Todo mundo aguardando. Público bom na ressacada pro jogo entre Guarani e Avaí, Avaí e Bugrão. Vai se ajeitando ali o Gava para a cobrança, o árbitro autoriza. Gava na bola, rola a bola ali pela intermediária com o Wellington, domina, ajeita a bola na perna canhota, faz a abertura lá pela direita. Do outro lado quem trabalha é o Igor Inocêncio, renta a lateral no campo, quem chega na frente é o Potker. Faz o domínio, recua no campo defensivo para começar de novo. Eu não consigo entender certas coisas, meu caro Gabi Castro. Tava todo mundo lá na meia-lua da grande área para receber um cruzamento. De repente, o Gava toca a bola no meio-campo. E nem os próprios jogadores do Avaí entenderam, porque os dois zagueiros, tanto o Roberto e o Felipe Silva, eles foram ao ataque. Do jeito que o Cortez dominou, não conseguiu fazer o cruzamento, tentou improvisar e não deu certo, para a sorte do Bugre. 1 minuto e 50 de bola rolando, 0-0. Aperta a marcação a equipe do Bugre na saída de bola do Avaí. Quem chegava ali pelo lado esquerdo era o Felipe Silva. A bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão pela direita. Tá por ali o Diogo Matheus na cobrança. Ele busca alguém para fazer o passe mais à frente. Tem o Derek ali pelo meio. Quem também chegava por ali era o Bruno José. Ele prefere a bola recuada, vai tocando lá atrás com o Alan Santos. Recua na fogueira. Alan Santos calibrou mal ali o passe, a bola chegou curtinha pro Douglas Borges, dá um bicão na bola, joga pra fora do campo. Arremesso manual pro Avaí pela esquerda, tá por ali o Cortez, já faz a cobrança, o Gava chega do lance, recua com o Felipe Silva, devolve lá pela direita com o Roberto, toca a bola, saída da equipe do Avaí, vem pro campo de ataque, vem buscando ali pela meia, fez o passe lá na direita, renta a lateral do campo com o Igor Inocêncio, vem pela meia, trabalhando a chegada do Jean Kleber, já bota a bola no campo de ataque, vem fazendo o passe lá na direita, toca a bola mais uma vez a equipe do Avaí, vai buscando espaço, o outro chega, o Igor Inocêncio mais uma vez, gira, rola a bola, renta lateral no campo, prepara o cruzamento, chega a marcação do Mike. Vai fazer o quarto e bota a bola para fora e arremesso manual que favorece a equipe do Avaí. Vai se ajeitando lá pela direita mais uma vez a equipe do Avaí. O Igor Inocêncio tomou tanta distância que encostou o Busanfa lá no alambrado. Faz o arremesso, joga para dentro da grande área, sobe a zaga do Bugre. O Lucão briga por ela, toca na bola, rebote. Mais uma vez ali a equipe do Avaí, no bate e rebate, vem bola para a área. Todo mundo fica pedindo um possível pênalti. Ali na entrada da grande área, todo mundo levanta o braço, o jogador do Avaí ficou caído, o árbitro mandou seguir o jogo. Vem Bugrão pro campo de ataque, lá pelo lado esquerdo, Vinha. Achei nada ali na grande área, viu, Adriana? Eu também não, Cabela. Disputa normal, agora o Wellington ainda conversa com o árbitro, que não indica que está consultando o VAR. Um detalhe, pôr do sol muito forte lá em Florianópolis nesse fim de tarde de sábado. O gramado com uma parte ainda com forte sol e o outro já na sombra aí do entardecer. 3 minutos e 40, 0-0 é o placar do jogo. O Alvar já revisou a jogada, mandou seguir o lance, nada aconteceu, bola recuada. Lá com Douglas Borges, o goleiro do Bugrão.
Tá jogando ali pelo meio errado. Sombra de bola pro Avaí na cara do gol. A batida. Ziriguidum. Gol do Avaí. Avaí. Denilson. Saída errada do goleiro Douglas Borges. Chutou mais grama do que a bola sobrou ali à frente da grande área. E o Denilson não perdoou, não. Deu Ziriguidum no comecinho do jogo já pro Avaí. O Denilson faz 1-0 pro Avaí, Adriano Almeida. Foi uma falha terrível do goleiro Douglas Borges, porque o Alan Santos recuou, tava com a bola dominada, tranquila, recuou pro goleiro para começar jogando. O Douglas foi quebrar essa bola para frente e ela foi nos pés, muito açucarada pro Felipinho, que serviu de maneira tranquila ao Denilson. Passe rasteiro e aí foi só chutar na saída do goleiro. Avaí sai na frente no comecinho do jogo 1-0. Duas falhas do goleiro. Primeiro ele sai jogando errado, um chute fraco, dá nos pés do atacante, que serve o Denilson para fazer o gol. E quando o Denilson vai batendo na bola pro gol, ele tenta adivinhar o canto como se fosse um pênalti. Ele cai para a direita, a bola vai para a esquerda, Gabi Castro. Poderia acontecer, né? A gente falava sobre essa atmosfera, que o Avaí vinha de 2 vitórias, que poderia ser recorde de público, que a torcida fez a festa do lado de fora. Vem essa pressão e aí sai errado o goleiro do Guarani, dá nos pés do jogador do Avaí, que estava muito próximo da meia-lua, fez o passe pro Denilson, que vive uma boa fase, é o terceiro gol consecutivo do atacante do Avaí, que aí quando deslocou o goleiro do Guarani, ficou livre para fazer o gol. Vai ter que trabalhar bastante o Guarani, o Avaí tá empolgado, então é um Guarani recuado, amedrontado, e o Avaí segue pressionando, colocando os 10 jogadores de linha do Guarani atrás do meio-campo. Passamos de 6 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Tá 1-0 pro Avaí. Denilson, a 4 minutos, jogou pro fundo o gol. Deu Ziriguidum. 1-0 pra equipe da ressacada. Toca a bola na equipe do Avaí no campo defensivo. O Igor Bom já dá um bico na bola, joga pro campo de ataque ali pelo meio do caminho. Quem sobe de cabeça é o Felipinho. Cabeçou errado. Guarani se recupera. Vem pro campo de ataque. Bola esticada. Sobrou lá pela meia esquerda. Batida de longe. Pega o goleiro Igor Bom na batida lá pela direita. Quem chegava por ali era o Isaac, é isso? Não, era João Vitor. Chegava por ali na batida fraquinha, né, Dri? Ele tentou um chute colocado ali, mas colocou nos braços do goleirão Igor Bom do Avaí, que já saiu jogando. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Avaí chega mais uma vez ali com o Felipinho, foi fazendo a fila, foi ganhando espaço, recebe a falta ali pela intermediária, o Alan Santos, que cometeu a falta. O árbitro chama a atenção dele, é uma falta que vai levar perigo ali pra meta do Douglas Borges, Adriana. Porque é perto até da grande área e o detalhe é que o Felipinho fez embaixadinhas ali com a coxa e avançando, né? E aí o Guarani só conseguiu realmente parar com o Alan Santos no meio da falta para evitar aí o que seria um desastre, né? Um segundo gol, ou pelo menos o risco dele. Mas agora ele vem, porque vai vir bola para a área do Bugre nessa cobrança de falta. Ali o Gava já se posicionou para fazer a cobrança da falta, vem bola para a grande área em 7 minutos e 40. Primeiro tempo 1-0, Avaí tá ganhando. Torcedor do Bugrão, manda mensagem que está achando aí, ó, 991869070, manda seu recado, manda sua mensagem, participe com a gente. É falta que favorece o Avaí pela meia esquerda. Tá por ali mais uma vez o Rafael Gava para fazer a cobrança de perna direita. Soltou um canhão para fora do gol. Passa a direita do Douglas Borges. E eu acho que se a bola tivesse o endereço do gol, teria entrado, Adriana. Eu também acho, viu? O Douglas Borges não chegaria a tempo, não. Foi uma bola colocada ali que mirou o ângulo direito do goleiro do Bugre. Lance bonito, hein? Ia ser um golaço. O Avaí vence e segue melhor no jogo. 8 passados já o primeiro tempo, 1-0 Avaí. Bugrão está jogando ali com o Lucão na grande área. O toque de bola pela esquerda com o Mike, muito forte, direto para fora, arremesso semanal para o Avaí, que vai meio que encurralando a equipe do Guarani nesse comecinho de jogo dentro do campo defensivo. Lá pela direita trabalha a equipe do Avaí, vai chegando no campo de ataque mais uma vez por ali. Quem trabalhava lá na direita era o Potker, tentou a finta, chega a marcação para cima dele. O Guarani aperta a marcação, fica com ela. Sai trabalhando, sai jogando ali pelo meio. Quem vem com ela é Lucas Araújo, deu um tapa na bola, joga no campo de ataque. Lá na esquerda, recebe a equipe do Bugre, vem bola esticada. Bruno José estava por ali, recebeu uma paulada ali.
recebeu uma paulada o jogador da equipe do Guarani, que era o Derek, na verdade, que cai no gramado, fica todo mundo pedindo um cartão ali pro jogador do Avaí, o Adriana. É, Cabela, foi uma falta que o Derek agora vai sentindo bastante ali. E os jogadores do Avaí abriram a caixa de ferramentas mesmo. Foi o Jean Kleber, que eu não me engano, mas o Wellington também estava ali na jogada. Pessoal do Avaí pegando pesado, mas nada de cartão, pelo menos por enquanto. Vai vir uma falta, o William Potker já se prepara para armar a barreira ali. Deve vir bola para a área do Avaí agora. O Isaac, que começa a puxar o contra-ataque, tomou uma paulada. Depois o Derek também toma outra paulada. 9 minutos e 40, é falta para o Guarani. Ela pela esquerda, vem bola para a grande área. Tá todo mundo ali na meia-lua da grande área. Vai autorizar o árbitro, o senhor Paulo Belense. Ele vai fazer a autorização da cobrança da falta. Tudo pronto. É bola para a grande área. Levantamento feito ali no primeiro pau. Sobe a zaga do Avaí para fazer o corte. Bota para fora de cabeça. O Roberto bota... o Denilson que estava ali no meio da área para fazer o corte e jogar para fora do campo, Dri. Se cumprimentam ali os jogadores do Avaí, entendendo que poderia ser uma boa oportunidade pro Guarani. Tiraram pelo alto e agora é um escanteio pelo lado esquerdo do ataque. O Mike tá por ali junto com o Diogo Matheus. Essa jogadinha ensaiada do Bugre, foi assim que saiu o gol na rodada passada. O zagueirão Lucão tá sendo abraçado literalmente ali no meio da área pelo jogador do Avaí. O árbitro vai autorizar a cobrança. O Mike tá na bola de perna canhota. De direita é o Diogo Matheus. Os dois na bola lá pela esquerda. E o árbitro manda esperar, porque tem o famoso empurra ali. O jogador do Avaí tá literalmente abraçando. É o Wellington abraçando o Lucão. Será que tá pedindo autógrafo, pedindo a camisa já no começo do jogo? Alguma coisa do tipo, viu? Passamos de 10 minutos nesse primeiro tempo. Diogo Matheus passa pela bola, vem Mike na cobrança de perna canhota. Levantamento, primeiro pau. A bola passa por todo mundo, sobrou como do José. Ajeitou, fintou, entrou na área, foi tocado. Pra mim, pênalti. Pra mim, pênalti em cima do Bruno José, Adriano Almeida. Eu queria ver o VAR desse lance, Cabela, porque tinham dois jogadores do Avaí fazendo uma espécie de sanduíche no atacante do Guarani. O árbitro também estava muito perto do lance e na hora foi convicto, marcando não com as mãos. Mas o camisa 31 do Avaí, o Cortez, ele dá o calço, eu acho que foi pênalti. Também, pra mim, pênalti. Gabi Castro. Pra mim, não. Pra mim, força o contato ali o Bruno José. O jogador do Avaí tenta fazer o corte, mas ele não faz o movimento. Ele fica com a perna parada e depois, pra mim, contato de jogo. Não contratarei você pra ser VAR do meu campeonato lá em Americana. Imagina se a gente fosse VAR, Cabelo, e você na cabine, ia ficar uns 5 minutos parado ali. Ou mais. 11 minutos e 40. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Conferindo agora, chegamos quase a 12 minutos desta primeira etapa ressacada. 20ª rodada, a primeira do retorno. Placar CBN tá assim, ó. Avaí. 1 para o Avaí, Denilson marcou a 4, 0 para a equipe do Guarani, Fábio Jaime. Central da bola. Em andamento pela Série A, segundo tempo no Maracanã, Fluminense 0, Santos também 0. O Internacional vai empatando com o Cuiabá por 1-1. Nesta tarde, no Brinco de Ouro, tivemos as finais da Taça das Favelas de Campinas 2023. Pelo feminino, o Paranapanema goleou o São José e conquistou o título. E agora há pouco, o São Bernardo conquistou o bicampeonato ao bater o Vila Bela nos pênaltis por 3-2. No tempo normal, houve empate por 1-1. Parabéns, Paranapanema e São Bernardo, campeões da Taça das Favelas 2023. Futebol como CBN. 12h40. Gabi Castro e o jogo, Gabi. Acho que o pior momento já passou, depois do gol tomado pelo Guarani logo aos 4 minutos. Já conseguiu puxar um contra-ataque pela esquerda. Pela direita, Bruno José pouco acionado ainda, a gente sabe, é um jogador muito voluntarioso. Teve o lance ali que ele chegou na área pegando o rebote do escanteio. O Guarani sente falta do Matheus Bueno, porque está suspenso. Essa saída de bola do Guarani com um pouco mais de dificuldade, mas aos poucos o Guarani vai conseguindo sair, vai conseguindo aparecer na área do Avaí. Essa marcação precisa ser, se não pressão, mas não pode ficar tão recuado para quando recuperar a bola não ter um campo tão grande. O árbitro está aguardando ali a recuperação do jogador da equipe do Avaí que está caído. Parece que é o Denilson que está caído ali no círculo central do campo. E não parece que é uma contusão, parece que não está legal, viu, Adri? Parece um mal-estar ali do jogador do Avaí, o Denilson.
E só como detalhe, Cabelo, o Avaí vem numa recuperação, né? Começou a Série B muito mal. Na última, segurou a lanterna do campeonato aí por boas rodadas do primeiro turno. A chegada do Eduardo Barroca deu um novo ânimo. E o time vem de 2 vitórias seguidas, né? Venceu fora de casa o Ituano na última rodada e na penúltima rodada venceu o Sampaio Correia por 2-0 aí mesmo na ressacada. Então é um time que hoje, com esse resultado positivo, com mais 3 pontos, deve sim deixar a zona de rebaixamento e respirar um pouco mais aliviado, porque tem muitos medalhões também no elenco do Avaí ao longo do jogo. A gente fala um pouco sobre isso também. Já passamos de 14 minutos de bola rolando o primeiro tempo, tá 1-0. O Avaí tá ganhando o jogo pra cima do Bugrão. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Igor Inocente não tapa na bola, chega a marcação lá pelo lado esquerdo, quem chegava por ali era o João Vitor, toca na bola, bola para fora, arremesso manual para a equipe do Avaí, campo defensivo. Lá pela direita vai se ajeitando mais uma vez lá o Inocêncio. Ele busca alguém para fazer o passe, ele está voltando ali, tá demonstrando que tá 100% não, viu, Rodrigo? Levantar os braços assim, parece que, né, o jogador tá tentando respirar melhor, melhorar de algum mal-estar aí. Vamos torcer pro Denilson não sair por esse motivo, né, Cabela? Exatamente. Acaba lá mais uma vez a equipe do Bugre no campo defensivo com o Alan Santos. Rola a bola com o Lucão lá pela esquerda. Já faz de domínio na perna da canhota. Rola a bola com o Mike. Mike vem para o campo de ataque, vem puxando a equipe do Bugre. Ali pela meia, quem trabalha era o Matheus Barbosa. Devolve novamente lá no sistema defensivo com o Lucão. E dá um tapa na bola pelo lado direito. Ali com o Alan Santos. Vem carregando, chega em cima da linha divisória do campo. Rola a bola ali pela meia. Mais uma vez ali no meio, Lucas Araújo. Deu um tapa nela lá pela esquerda. Com o Lucão. Lucão vem pro ataque. Guarani, aliás, toda a equipe do Guarani no campo de ataque. Lá pela esquerda, quem recebe lá na frente. Mais uma vez era o João Vitor. Fez o domínio, girou o corpo, buscou espaço. Pela direita, a bola já chega com o Diogo Matheus. Faz o domínio, marcação encosta pra cima dele. O Avaí tenta adiantar a marcação. O Guarani se beneficiou. Vem pro campo de ataque. Lançamento ali em direção à área. Matheus Barbosa buscava a chegada lá do outro lado do João Vitor. Chega a zaga para fazer o corte. A bola vai para fora. Arremesso manual para a equipe do Bugrão. Ali pela direita, o Diogo Matheus chega na cobrança com as mãos, hein? E o Humberto Loser está tentando passar alguma instrução para a equipe lá dentro. Parece que ele falou e ninguém ouviu, né? Ninguém deu atenção a ele. Primeiro foi essa imagem que nós tivemos na TV, né, Adri? O Humberto Loser que é muito participativo, né? Eu me lembro aqui na rodada passada contra o Atlético Goianiense, no finalzinho o Guarani ganhando e naquele sufoco, ele parecia que queria chutar a bola, cabecear, tirar para qualquer lado. É o jeitão Humberto ali de comandar o Bugre na beira do gramado. Bugrão vem para o campo de ataque, lançamento feito lá na esquerda. Era para chegar do Derek, antes ele, o Inocêncio, dá um tapa na bola, joga para fora, arremesso manual para o Guarani. Vai se mantendo lá pela esquerda a equipe do Guarani. O Mike está na cobrança com as mãos no arremesso. Já fez o passe com o Derek, domina, coloca no gramado, marcação continua do Inocêncio para cima dele, ameaçou o cruzamento, preferiu o toque do lado, tabelou por ali com o João Vitor, o Mike, cruzamento na área! Faz o corte, a zaga ali providencial no meio da pequena área, quase o Bugrão chega lá, Indri. Sim, depois de uma ótima jogada pelo lado esquerdo. Era o Matheus Barbosa quem fechava ali e voou nessa bola, mas ele estava muito bem marcado e não conseguiu escorar de cabeça. Depois o Bruno José até tentou, mas aí a jogada já estava mais difícil. O Guarani melhora no jogo. 17 minutos e 20, cresce o Guarani, vem pra cima, perde o jogo por 1-0. Diogo Matheus rola a bola ali pela intermediária, trabalhando com o Lucas Araújo. Ele bota o ataque, lançamento é feito lá na ponta esquerda pro João Vitor, não é o Mike. Chegou atrasado, bola foi forte demais, bola pra fora, arremesso manual pra equipe do Avaí. Galera, tá mandando mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe, é isso? Muita participação aqui pelo 19991869070. Um abraço pra Luma Silva, da Vila Industrial, acreditando na virada do Bugre. O Zé Almeida tá lá no espetinho do Zé, curtindo o solzão da CBN. O Lucas Mazzoni tá com a Adalto e com o Manuel na padaria Massa Pura, vai Bugrão. Wilson Jacomi está em Santa Fé com José Molina, secando o Bugrão, diz aqui o Lucas Mazzoni, mas não vai dar certo. Muita gente participando aqui, viu, Cabela? Ô, Fábio, meu amigo JJ mandou aqui no WhatsApp meu aqui particular, perguntando se você foi assistir a Barbie. Barbie? É, que você tá de rosa. Eu gosto muito, eu não fui ver o novo filme ainda, mas eu gostava na infância, com minhas amigas. Com a Barbie, brigava com quem? Eu gostava mais de ficar junto do estilo do Ken. Tá. Mas a Barbie sempre estava nas redondezas. 18 minutos e meio desse primeiro tempo, 1-0, vai estar ganhando o jogo. O Guarani tem uma falta ali pela meia direita, a falta do Diogo Matheus.
recebeu o Diogo Matheus a falta ali na chegada do Cortez pra cima dele. A falta é pro Bugrão, vai levar perigo? Não, preferiu o toque. Na linha de fundo, Bruno José pintou cruzamento na área. Sobe a zaga do Avaí pra fazer o corte. Ela sobra pelo intermediário. O Bugrão se mantém no ataque mais uma vez com o Diogo Matheus. Já faz de domínio. Ele carrega, deu um tapa na bola. Bruno José recebeu na direita, fintou bonito, carregou na linha de fundo. Preparou o cruzamento, jogou forte demais. Lá do outro lado, tenta evitar a saída, mas não consegue. O Mike chegava por ali, o João Vitor também, bola foi pra fora, só arremesso manual, Adriana. Numa boa jogada ali pelo lado direito, mas na hora do cruzamento o Bruno José exagerou, né, na passada. Fez até o corte bonito pra cima do defensor e depois na hora de cruzar acabou exagerando, não deu certo. Primeiro tempo, o Avaí vai vencendo 1-0. Bela. Pois não, Gabi. E quem precisa aparecer no jogo é o Isaac, porque tem um espaço entre a zaga, a linha de... Olha o Bugre. Bugrão, cruzamento na área, sobe a zaga do Avaí mais uma vez para fazer o corte. Bola sobra ali pela meia, chega ali no lance o Matheus Barbosa, o Isaac passa lotado, a bola passa por ele, sai jogando a equipe do Avaí. Completa aí, Gabi. Tem um espaço entre a linha de zaga do Avaí e a linha de meio campo do Avaí. E nesse espaço, onde o Lucas Araújo está pressionando muito bem e está bem posicionado, o Isaac é o meia do Guarani, que pode pegar esse rebote, que pode pegar uma segunda bola. Então sempre quando o Guarani faz o cruzamento e o Avaí rebate, tá ficando um espaço ali. E o Guarani pode aproveitar para fazer uma finalização de média distância. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, ressacada, bom público na ressacada, um ótimo público na ressacada, 20ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Avaí 1, Denilson a 4 desta primeira etapa. Guarani. Nada para a equipe do Bugrão, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série A, 15 minutos do segundo tempo lá no Maracanã, segue Fluminense 0, Santos também 0. Pela Série B, o Botafogo vai perdendo lá em Ribeirão para o Juventude por 2-0 e o ABC está empatando com Londrina por 0-0. Futebol do CBN. Uma falta ali, mais uma do Alan Santos. O jogador Denilson fica reclamando ali. O árbitro chamou a atenção do Alan Santos em 2 oportunidades. Agora a chegada do Alan Santos tirou até a chuteira dos pés ali ou de um dos pés do Denilson, viu, Dri? O Denilson pelo menos já se mostrou recuperado aí daquele mal-estar alguns minutos atrás. Agora numa disputa ali, a chuteira laranjona ficou caída no gramado e agora o Derek do Guarani é quem tá sentindo algo ali. Eu não consigo perceber. Posterior da coxa esquerda. É mais um problema muscular aí pro Guarani. O Derek que vem muito bem nesse Campeonato Brasileiro da Série B, é o vice-artilheiro da competição. E o Bruno Mendes já em processo de aquecimento, não sei se vai dar não pro atacante do Guarani, hein, Cabelo? O Derek é uma peça importante pro Guarani no ataque, na fase do Derek, não que o Bruno Mendes não seja um bom jogador, mas a fase do Derek, né, o Gabi? Seria uma perda significativa pro Guarani, ele já fez aquele sinal, né, com as mãos de substituição. Em um jogo recente no Brinco de Ouro ele também acabou sentindo, então ele já vem ali jogando no limite. Agora essa substituição, sorte do Guarani que tem o Bruno Mendes, que é um jogador que também tem o faro artilheiro, joga bem posicionado, sabe fazer a parede, mas tem uma movimentação também. Então, perde com o Derek, mas também o Bruno Mendes entra com uma característica que pode ajudar o Guarani a buscar esse empate. E só destacar nesses primeiros 20 minutos, grande jogo do Felipinho, tá? Camisa 38 do Avaí. Às vezes é o jogador mais avançado, corre o jogo inteiro, ajuda para marcar também. O Guarani precisa ficar de olho nesse camisa 38 do Avaí, porque joga muito bem, atacante que faz às vezes de meia também. O Bruno Mendes joga diferente do Derek, né? Ele é mais centralizado, mais de área, né? Não sai tão menos, alto né? como sai menos, Derek, né? Sai menos, mas ele tem essa mobilidade também mais próximo da área, tá? Ele sabe fazer a parede, mas é um jogador que ajuda também e o problema é que agora no banco de reservas você não tem praticamente mais atacante, né? Então, se precisar no segundo tempo, é que tem o Regis, ainda tem outros atletas. Mas a perda do Derek é sentida assim. Toca a bola, ó, vai no câmera ataque lá pela direita, bola enfiada lá na ponta direita, o Wellington tenta o toque.
ele recebia lá na lateral, no ataque, na ponta direita, o camisa 5 da equipe do Avaí. Tenta a tabela, perde o lance, mas na recuperação já bota a ordem na casa de novo da equipe do Avaí. 23 minutos e meio deste primeiro tempo. 1-0, tá ganhando o Avaí pra cima do Bugrão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. 23 minutos e 40, rola a bola lá pela direita, equipe do Avaí. Lá na lateral do campo com o Igor, o Inocêncio. Mais atrás trabalha com Felipe Silva. Na verdade, o Roberto fez o passe à esquerda. Toca a bola no campo de ataque. O Gava tenta o passe. Recupera o Wellington. Já faz o passe ali pelo lado esquerdo. Vem com o Denilson. Jogou no contrapé do Filipinho. Corre para consertar. Fica com ela. Domina. Devolve. Mais uma vez com o Gava. Já domina a bola. Recua mais um pouquinho. Mais atrás vai trabalhando ali com o Felipe Silva. O zagueiro devolve lá na direita com o Roberto. É o Avaí que toca a bola no campo de ataque. Vai buscando espaço de um lado, do outro. Vai tocando a bola ao Avaí. Vai só trabalhando a bola ali pelo meio. Gastando o tempo e botando o Guarani para correr. Mas tem alguém do Guarani sentindo, viu, Adriano Almeida? Ih, a bruxa tá solta então, hein? Agora é o goleiro. Na verdade, o goleiro é Douglas Borges. Pede um tempinho ali para amarrar a chuteira. E aí o goleiro tem que tirar a luva para poder amarrar. Quando não tem um zagueiro que pede ajuda, né? Que vai ajudar. Então eu vou confirmar a alteração aí do Guarani. Quando você diz, Adriana, que ele parou para amarrar chuteiras, ele estava desamarrando a chuteira, na verdade, para ganhar um tempinho. O Humberto fez um sinal para ele, assim, calma, ó, tipo, segura. Ele fez um sinal porque o Guarani estava com 1 a menos após a lesão do Derek, né? E aí, né, antes de esperar a bola sair para ter a substituição, o goleiro dá aquela ajeitada, e aí o Derek, camisa 11, vai embora, machucado, para a entrada do 9, Bruno Mendes, que já está em campo. Porque com a saída com os pés do goleiro, ele não foi muito bem. 2 oportunidades, uma delas saiu gol. Então vamos entrar no jogo parando o jogo, né, Gabi? Utilizou a malandragem a prerrogativa que o goleiro tem, que você não pode atuar um jogo sem o goleiro, e ele pediu ali que precisava amarrar a chuteira, porque é um item de trabalho que estava prejudicando ali. Então, partida paralisada e o Guarani novamente com 11 atletas. 25 minutos e meio desse primeiro tempo. 1-0, tá ganhando a equipe do Avaí. Rola a bola no campo de ataque. Lá pela direita o Avaí vem pro ataque. Bola chegou lá com o Denilson, tenta devolução ali pelo meio. Cruzamento, dormiu no ponto a zaga do Guarani. Sobra de bola na área. O Felipinho chegou chutando, pegou mal na bola, caiu lá em cima do Leão. Minha cara, Adriano Almeida. Na jogada pelo lado direito ali. Tentativa de um cruzamento e nada certo. Aquele cruzamento alto, o Felipinho ali estava tentando, mas o Diogo Matheus já em cima da bola, sem problema nenhum, o tiro de meta já foi cobrado. 26 passados, é o primeiro tempo, está jogando mais uma vez o Avaí, que vem para o campo de ataque, o Gava faz o domínio, tem a marcação sobre ele, recua lá no campo defensivo com Felipe Silva, rola a bola com o Roberto, sai jogando pela direita a equipe do Avaí, deixa curtinho lá pela direita, quem trabalha chegar no campo de ataque é o Potker, ajeita da perna canhota, busca alguém para o passe, devolve no campo defensivo, tudo novamente vai se iniciando ali com a equipe do Avaí. 26 minutos e meio de bola rolando. Ele está acompanhando o Avaí 1-0 para cima do Bugrão. O gol saiu aos 4 minutos da primeira etapa, numa bobeira danada do goleiro do Guarani, numa saída errada do Douglas Borges, que entregou a bola nos pés do atacante à frente da grande área. Vem no ataque, Avaí, lançamento feito, Mike antecipa, faz o corte. Ela vai lá pelo lado esquerdo com o João Vitor, domina, coloca no gramado, tenta o toque, perde a bola, recupera o Avaí pelo meio, Gava, toca na bola, lado da direita, fez a bola enfiada para o William Potker. Já domina a bola, carrega em velocidade na ponta direita, tenta o cruzamento, desvio. Bola pra fora, escanteio pro Avaí, é lá pela direita, Adri. O Avaí volta a crescer no jogo e é pelo lado direito as melhores jogadas de ataque. Agora a tentativa de um cruzamento de muito longe, que desviou na defesa alviverde, é escanteio pro Avaí. Segundo escanteio no jogo, primeiro para a equipe do Avaí, é lá pela direita, vem bola pra grande área, hein? Todo mundo lá no meio da área. Torcedor do Bugrão vai ligando, vai mandando sua mensagem aí no 991869070, hein? 19 é o DDD. O Gava tá na cobrança do escanteio lá pela direita. Vem bola pra grande área. 27 minutos e 40. Vai pra cobrança do esquinado. Pintou o levantamento. A bola vai cair na marca do pênalti. Sobe de cabeça o ataque do Avaí. Mike cortou. Sobra de bola ali pelo meio. Vem João Vitor pra dar um bico na bola. Joga a bola no campo de ataque. Brigando pela bola. Lá na frente. Parece que é o Bruno José. Caiu, desabou, hein?
Desabou o jogador da equipe do Guarani, bateu cabeça com cabeça ali, Adriana. E o árbitro na hora já sinaliza a entrada do departamento médico do atendimento ao Bruno José, porque essa é a orientação quando é um choque de cabeça. O Bruno José não conseguiu cabecear a bola e aí cabeceou a cabeça do jogador do Avaí, o Igor Inocêncio. Levou a pior, tá deitado no gramado, vamos aguardar um pouquinho. É um jogo aí, um primeiro tempo, que teremos alguns minutos de acréscimos, né? Porque já tivemos a contusão do Derek, o gol também leva um pouco mais de tempo e agora o Bruno José atendido, substituição. Vamos aguardar alguns acréscimos daqui a pouco. Gabi Castro, a impressão que dá é que o Guarani, ele tenta se organizar, mas a partir do momento que perde a bola, perde a posse de bola, já desorganiza tudo novamente. Cabela, são 30 minutos, se a gente puder analisar, de um Guarani que ele é envolvido pelo Avaí, porque o Avaí, em certo momento, quando ele dá essa posse de bola para o Guarani muitas vezes não sabe o que fazer, porque o Isaac não aparece para o jogo. O Isaac, que é esse meia articulador, ele que precisa distribuir melhor esse jogo, e ele não tem conseguido fazer isso. Então, a posse de bola às vezes fica com o volante do Guarani, ora com o Matheus Barbosa, ora com o Lucas Araújo, que tenta fazer um lançamento, tenta fazer um passe, uma ligação direta agora para os atacantes e não consegue. Então o Avaí domina a partida, consegue chegar com mais perigo, e quando o Guarani retoma essa bola, muitas vezes não sabe o que fazer. São 30 minutos, apenas uma finalização do Guarani, do João Vitor, um chute fraco. 29 minutos e meio, quase 30, como disse o Gabi Castro, porque o Avaí já vem pro campo de ataque mais uma vez ali pela direita, bola enfiada pela meia. Trabalhou o Avaí, bola rolada, Potker na frente da área, solta a bomba, empate na zaga. Ela volta com o Wellington, rola a bola pela esquerda com Cortez, ajeita na perna canhota, vem bola pra grande, ela chega no campo por baixo para fazer o corte, dá o bico na bola, sobe, desce, mantém o Avaí no campo de ataque, ela vai caindo ali pela intermediária. O jogador do Guarani caindo sozinho ali no meio campo. Sobra de bola ali pela meia, o Potker briga por ela e comete a falta. Justamente parece que é o Matheus Barbosa e é o Lucas Araújo ali que está no meio campo ali, que acaba caindo sozinho, quando levanta sofre a falta, Adri. O Lucas Araújo ali na disputa de bola com o setor de ataque do Avaí, acabou levando a pior. O Guarani agora vai tentando sair. 30 minutos, vai perdendo o Bugre, 1-0 Avaí. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 30 passados, é o primeiro tempo de bola rolando. Ressacada, 20ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Avaí! Guarani! Nada pro Guarani, meu caro Fábio Scheibe. Central da Bola. Série A em andamento, 3 jogos acontecendo neste momento. Segundo tempo para Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 1, lá na Arena da Baixada, em Curitiba. O Fluminense vai empatando com o Santos 0-0. O Internacional empatando com o Cuiabá por 1-1. Daqui a pouco, às 6:30 da tarde, tem Corinthians e Vasco e Fortaleza e Red Bull Bragantino. 31 minutos, é o primeiro tempo, 1-0, o Avaí tá ganhando o jogo. Tô calmo, muito tranquilo. Quanto foi o Rio Branco da Americana? O Rio Branco empatou por 2-2 agora há pouco. Penapolense. O Penapolense, exatamente. No outro jogo do grupo, se você quer saber, o Jabaquara está vencendo o Catanduva por 1-0 fora de casa. Isso é bom, Cabelo. Isso é. Primeira rodada da terceira fase. Início. O Rio Branco é o time que mais empatou na competição. E o Barbarense vai venceu o São Carlense por 1-0, viu? O time da região. Do meu amigo Bruno Moreira, feliz da vida. Verdade. 31 minutos e 40. Sai jogando mais uma vez o Avaí, campo defensivo ali com o Felipe Silva. Já faz de domínio, rola a bola com o Roberto lá do outro lado. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai tocando mais uma vez, continua ali, tentando sair do campo defensivo a equipe do Avaí, bota no campo de ataque, já fez o lançamento, o Gava recebe pela meia esquerda, ele vem em velocidade, enfiou a bola na grande área pro Potker, muito forte. Douglas Borges cai para fazer a defesa ali, sai dos pés do atacante da equipe do Avaí, para salvar o Bugrão, minha cara Adriana. O Rafael Gava vinha pelo lado esquerdo, e aí o Potker fez aquele facão, como os próprios treinadores e jogadores gostam de dizer, né? Entrou na diagonal para receber essa bola, mas não deu tempo, a defesa do Guarani foi mais atenta, o Bugre tenta sair jogando.
Aí tentando buscar o gol do empate, o Grão. Vai tocando a bola, recuando lá com o Douglas Borges. Perto da canhota, dá um bico nela, despeça para o campo de ataque no meio do caminho. Sobe de cabeça ali o João Vitor. Sobra de bola com a equipe do Avaí mais uma vez pelo meio. No bate e rebate vem o Matheus Barbosa. Não consegue fazer o domínio. Quem toca na bola chega por baixo, o Jean Kleber. Fez o lançamento e agora o Alan Santos. Já estava prometido pelo árbitro já há algum tempo, agora toma cartão na falta cometida para cima do Felipinho, Dri. Felipinho que fica sentindo a canela direita e o Alan Santos leva cartão amarelo. Detalhe é que o Alan Santos ganhou na bola ali no campo a disputa com o Valber, né? O zagueiro Valber tá liberado de suspensão, hoje tá no banco, era o titular até ser suspenso e aí o Alan Santos agradou ao Humberto e por isso continua no time. Amarelo para ele, mas não estava pendurado. Pois não. Essa bola de graça para a equipe do Avaí, é uma saída muito lenta. O Mike recebeu na lateral esquerda, não tinha para quem tocar. Então não tem movimentação, não tem saída, é um Guarani muito lento. Erro de passe, já tem o Avaí novamente no campo de ataque. Estaria sentindo falta do Bueno ali no meio e do Bruninho, que ajuda muito a saída de bola? Sem sombra de dúvidas. E o Isaac não aparece para o jogo, então certamente o Regis precisa entrar o quanto antes para dar uma dinâmica para esse Guarani. Eu falei o nome do Isaac uma vez só até agora, hein? Me recordo ter dito mais vezes, não. 34 minutos, é o primeiro tempo. Cortez na cobrança da falta. Vem bola para grande área, o Cortez toma a distância, todo mundo ali à frente da meia-lua. É falta pro Avaí. Autoriza o árbitro a cobrança da falta, não, mandou esperar. Foi lá chamar a atenção de alguém, tem mais alguém lá. E tomou cartão o jogador do Avaí. Lá pelo lado direito, lá. E o árbitro chama a atenção. Jean Kleber. Ali. Tomou cartão. Jogador da equipe, eu acho que é o zagueiro, é Roberto, viu? O pessoal confirma. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar, porque foi lá e todos os jogadores agora vão pra cima da arbitragem, né? O árbitro Paulo Belense Alves dos Prazeres não tá tendo muito prazer ali com a equipe do Avaí não, viu, Adriana Almeida? Muito bate-boca, muita discussão, uma demora danada para cobrar essa falta, já tem mais de quase 2 minutos de paralisação e agora os jogadores do Avaí reclamam alguma coisa ali, porque o jogador do Avaí que levou o cartão amarelo deu um tapa no rosto do jogador do Guarani. Então essa que foi a questão, e é o Roberto mesmo, camisa 4, zagueiro. Ficou barato até pro zagueirão do Avaí, viu? Porque ele deu um tapa no jogador do Guarani. Depois de toda essa demora, vai pra cobrança ali o Cortez, na perna da canhota ele chuta a bola pra fora, longe do gol, não cruzou, não bateu pro gol, simplesmente deu um tiro de meta pra equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Guarani tenta sair jogando ali, outra falta cometida pela equipe do Avaí, o Gava barrou o jogador do Guarani ao lado do Felipinho, fizeram um trabalho em conjunto ali, a falta anotada para a equipe do Guarani, que realmente está difícil do Guarani sair do campo defensivo, né, Gabi? Muito lento a equipe do Guarani, a saída de bola acontecendo sempre com os zagueiros ou com os laterais, e aí facilita para a equipe do Avaí, porque a linha lateral já é um marcador já. Então você fica com uma faixa do campo, obviamente, para você sair para o lado de dentro. E aí o jogador do Avaí faz essa marcação-pressão, já recupera a bola. Mais uma vez, Diogo Matheus tentou sair jogando e foi direto pela linha lateral. É o Avaí já muito próximo da área. Então é um Guarani previsível, sem criatividade e lento durante 36 minutos. E o banco de reservas todo, o Guarani se levantou ali dizendo que o arremesso manual seria para o Guarani, não para o Avaí. Já faz a cobrança, joga a bola para a área, passa pelo Potker, vai para fora, tiro de meta que favorece o Bugrão. 36 minutos e 40 deste primeiro tempo, tá 1-0, o Avaí tá ganhando, o Denilson marcou a 4 minutos da primeira etapa. Ali o Douglas Borges também, que não tem muita pressa. Essa história de sair tocando também, quando o time do adversário tá todo adiantado. E não tem variação, né, Cabelo? É sempre essa mesma jogada, ó. Bola pro zagueiro, bola pro Mike, aí chutão pra frente, devolve a posse de bola pro Avaí. Vem Guarani para o campo de ataque, lançamento feito, chega o zagueiro para fazer o corte, dá um bico na bola, subiu, desceu, cai ali pela intermediária, vem para o campo de ataque, brigando ali pela meia direita, o Jean Kleber. Ele briga pela bola, mas a zaga do Guarani faz o corte, ela sobra pela direita. Na direita tem o Diogo Matheus, já faz o domínio, na perna direita faz o lançamento, busca alguém no campo de ataque, toque feito de calcanhar, ali na frente era por Isaac, que não consegue fazer o domínio. Corta mais uma vez ali pelo meio, o Lucas Araújo devolve o Guarani no campo de ataque, pela direita, Diogo Matheus toca na bola, fez o passe ali pelo meio, Matheus Barbosa não consegue dar continuidade no passe.
O Felipinho fica com ela, tenta fazer o passe. Quem vem consertando ali pela meia era o Diogo Matheus, brigou pela bola. Agora ele toca a mão na bola. O árbitro não, segue o jogo. Deu vantagem para a equipe do Avaí. Rasga o Alan Santos lá no campo defensivo. Devolve no campo de ataque. O Bruno José passa lotado, não acha nada. Ela sobra com o Igor Inocêncio. Lá no direito ele já vem carregando o Avaí para o campo de ataque. Rola a bola pela meia. Trabalha por ali com o Jean Kleber. Devolve lá atrás com o Roberto. 1-0, Avaí tá ganhando o Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 38 minutos, Bugrão no ataque. Bruno Mendes com ela, vai pra finta, chega por baixo. Felipe Silva. Por baixo na bola, corta, sai jogando, rola a bola com o Gava. Ali pela lateral esquerda o Gava tá na bola, o Cortez tá mais atrás, chega rasgando o Cortez, ela sobra com o Wellington. Já domina na perna direita o Wellington, bota no campo de ataque no meio do caminho, o Potker tenta o domínio, marcação forte, o Guarani adianta a marcação nesse momento do jogo. O jogo tá parado, tem jogador do Avaí, jogador do Guarani, os dois caídos ali. Um já levantou, que é o Bruno Mendes, Adriana Almeida. E o jogador do Avaí continua ali deitado. Mas o Avaí com a posse de bola, o juizão manda o jogo seguir. 38 minutos e 40, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Opa! Tem gol na rodada, Fábio Scheib, informe. Gol na Série A, 2 gols na verdade. No Maracanã, Germán Cano abre o placar para o Fluminense contra o Santos. E lá na Liga Arena, antiga Arena da Baixada, Pablo empata para o Atlético Paranaense contra o Cruzeiro. 2-2 agora, final do segundo tempo, já final de jogo, já por lá. Vamos chegando a 40 minutos deste primeiro tempo. O Avaí vai ganhando por 1-0, sai jogando campo defensivo com o Roberto. Ele vem carregando a saída de bola do Avaí, lá pelo lado direito, deixa com o Inocêncio. O Igor Inocêncio faz domínio, marcação distante do Bruno José. Carrega pela meia, devolve lá atrás com o Roberto, mais uma vez, toca na bola, vem buscar o jogo lá pela direita, a equipe do Avaí com o Gava. Inverte a jogada, lá pela intermediária, à frente da grande área. Sai jogando mais uma vez, o toque feito, o Jean Kleber fica com ela. Domina a bola, deu um tapa na bola pelo lado esquerdo, trabalha com o Cortez. O Cortez fez o passe ali pelo meio. O Denilson sai lá da grande área, vem fazendo toque ali no meio campo. Gava, recebe a bola, faz o domínio, devolve, Denilson. Para dominar a bola, a marcação encosta do Matheus Bueno. Denilson faz a finta, escapa da marcação. O Isaac acompanha, deixa do lado, curtinho com Wellington. Despacha na ponta direita, o lançamento é feito. O Igor Inocêncio tá lá na ponta direita, chegou cruzamento na área. Sobrou com o Denilson, girou, foi travado, sobra de bola, batida ali pelo meio. Briga por ela o Denilson, fica com a bola dominada lá pela direita, pertinho do escanteio. Dominou na perna da canhota, carregou, buscou espaço, devolveu ali pela meia. Trabalha bem a equipe do Avaí, a batida para fora do gol. Sai à direita do goleiro Douglas Borges, a bola vai em linha de fundo, só tiro de meta, Adriana. Num chute rasteiro ali do Denilson, que tentou carregar essa bola do bico da grande área. Mas o chute rasteiro muito longe. O Douglas Borges pulou só para tentar sair em alguma fotografia ali dos repórteres atrás, repórteres cinematográficos atrás do gol. Mas nada, nada, nada. O Guarani agora vai saindo jogando. Vem Guarani pro ataque, sobe a zaga do Avaí, faz o quarto, o Guarani tenta chegar, foi tocado lá do outro lado, lá ficou o jogador do Guarani caído fora do campo, ficou pedindo um toque, lá do outro lado é o Isaac, o árbitro segue o jogo, vai tocando o Guarani. Aí, falou o nome do Isaac agora. Pois é, desse jeito, caído, fora do campo. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 41 minutos passados, bola rolando, primeiro tempo de jogo, Bugrão no ataque, lá pela esquerda, Bruno Mendes dominou, protegeu, devolveu, o Mike se apresentou, linha de fundo, cruzamento, desvio, bola foi para fora em escanteio para o Bugrão, é lá pelo lado esquerdo, na chegada do Mike, lá do lado esquerdo, viu, Dri? E do Bruno José, é raro ver o Bruno José atuando pelo lado esquerdo, mas na direita não estava dando certo para ele, inverteu o lado, foi lá, tentou o cruzamento, pelo menos deu certo. Nesse finalzinho de primeiro tempo, o Guarani tem um escanteio a seu favor. E de novo naquela jogadinha ensaiada, daqui a pouco vai ficar manjada, hein? É o Mike e o Diogo Matheus sempre que ficam ali para a cobrança do escanteio. Eu diria que já é manjada essa história de 2 jogadores no escanteio, né? Um fica lá à toa, não faz nada, ou seja, não tá na grande área e não tá defendendo se tomar um contragolpe. Não sei por que acontece isso. Mas contra o Atlético Goianiense deu certo, hein? O escanteio. Eu ia falar isso. O Diogo Matheus cruzou e o Derek de cabeça na primeira trave, Eu sempre criticava, mas na última rodada deu certo. Vamos ver hoje. Agora, vai lá, Diogo Matheus e Mike, ambos na bola na cobrança do escanteio. O árbitro continua chamando a atenção de todo mundo ali. Fala muito, hein, o pernambucano Paulo Belense, hein? Vem bola pra área.
O árbitro tá aguardando alguma definição ali do VAR, me parece, viu? Agora sim, autoriza o árbitro. Vem bola pra área, tá todo mundo lá pelo meio. O Mike já deixou a bola. Vai lá o Diogo Matheus. Na cobrança, primeiro pau, teve desvio. Bola vai saindo. Opa! Se não tinha saído, agora foi escanteio, né? O Gava ali acabou entregando o ouro, ou não? O Bruno Mendes chutou essa bola, mas depois, na sequência, ela já tinha saído quando o Gava tocou. E aí os jogadores do Guarani reclamaram que ela não teria saído. Eu não Ou ele teria que dar falta do pé do Bruno Mendes na cabeça do jogador, ou escanteio para a equipe do Guarani. Ele acabou dando tiro de meta. Nem uma coisa nem outra. Errou o árbitro. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bugrão no ataque, lançamento feito, sobe a zaga de cabeça do Avaí. Fez o corte, a bola sobra pela meia. Chegava ali no lance o Lucas Araújo, a bola passa por ele, sobra de bola com o Avaí. Toma a finta o Lucas Araújo, carrega bem do campo de ataque, vem com o Avaí. Vem puxado ali pelo Jean Kleber. Carregou, abriu o lado esquerdo, se apresentou bem no campo de ataque, a batida. Chegava ali, me parece que era o Cortez, não é? Que chegava na esquerda ali. Ele chutou mal pra caramba essa bola, jogou lá na arquibancada, Rihanna. Podia pelo menos ter forçado um escanteiozinho ali, porque tinha um jogador do Guarani em cima dele na marcação, mas nem isso, né? Veterano Cortez já chutou longe do gol, mas o Avaí ainda assim vai vencendo 1-0. 44 minutos deste primeiro tempo, 1-0. O Berto Loser vai conversar bastante no vestiário no intervalo do jogo, né, Gabi? Precisa porque o Guarani foi envolvido pela equipe do Avaí, não consegue finalizar, não consegue assustar o goleiro Igor. Poucas jogadas de tabelinha entre os laterais e os atacantes, não consegue chegar na linha de fundo, fazer cruzamento, muitos erros de passe, então tem muito que conversar assim para o segundo tempo e até fazer alguma alteração. Já fez uma na partida, né? Mas no intervalo, né, não conta como uma parada, então pode realizar sim para dar mais criatividade, mais movimentação para esse Guarani para a etapa final. Fábio Scheibe, tem gol, Fábio. Tem gol lá em Curitiba, um jogo muito movimentado lá em Curitiba. O Wesley marca o terceiro do Cruzeiro. O Cruzeiro volta à frente, passa à frente mais uma vez. Cruzeiro 3, Atlético Paranaense 2. Quando no momento tem pênalti para o Atlético Paranaense, pode empatar o jogo, ficar 3-3, hein? Caramba! Muito ziriguidum por lá, hein? É verdade. Diogo Matheus rola a bola aqui pelo lado direito, faz de domínio, dá uma pedalada de um lado de outro, à frente do Felipinho, devolve com o Lucas Araújo, faz a tabelinha, recebe de volta ali pela meia, trabalha, fez o toque, João Vitor, bola chegou à frente da área, Bruno Mendes tenta o toque por baixo, se estica todo o zagueiro para fazer o corte, ela sobra com o Potker, ajeita a bola, perto da canhota, ele vem carregando, tem marcação para cima dele, que roubada de bola ali pela meia do Isaac, hein? Sobra de bola, em compensação, Bruno Mendes, hein? Meu Deus. Sobra de bola, agora sim o Isaac, olha lá, toca na bola, vem pro campo de ataque lá pela esquerda, Bruno José recebeu a bola, bico da grande área, pintou o cruzamento, forte, direto para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Avaí, sem pressa nenhuma, Henry. Sim, no momento em que o quarto árbitro sinaliza, vamos a 50 minutos neste primeiro tempo, e o goleirão Douglas, na verdade o goleirão Igor, né, do Avaí, sem pressa alguma aí nesse finalzinho, para levar essa vantagem parcial para o intervalo. Também do jeito que está jogando o Guarani, pode até ter pressa, porque o Guarani não chega uma vez com perigo, né, Gabi? Não consegue, ele até inverteu, né? Colocou o Bruno José na esquerda, veio o João Vitor aqui para a direita, para o Bruno José tentar fazer esse cruzamento com a perna esquerda, né? Caprichar um pouquinho mais para não ficar na perna contrária, mas mesmo assim, né? O Guarani erra bastante neste primeiro tempo, mas nos acréscimos da primeira etapa, pelo menos está tentando chegar ao campo de ataque. Bruno José rola a bola com o Isaac, devolve lá pela esquerda, o Mike se apresenta, ajeita a bola perto da canhota, vem bola pro ataque, lá do outro lado recebe mais uma vez pertinho do lateral, Bruno José devolveu o Isaac na área, tentou cruzamento, desvio, bola para fora. O Potker estava lá para fazer o corte, bota a bola para fora, escanteio que favorece a equipe do Bugre lá pela esquerda, Bri. Voltou o atacante William Potker para ajudar ali na defesa, né? Percebendo o bom momento do Bugre, era o Mike quem tentava por ali. Ganhou um escanteio precioso agora nesse finalzinho de primeiro tempo, Guarani. E só foi o Mike lá agora. O Diogo Matheus ficou. Tá aqui à frente da meia-lua da grande área. Todo mundo lá dentro. Autoriza o árbitro. Mike na cobrança do escanteio, perto da canhota, levantamento, primeiro pau, sobe a zaga para fazer o corte.
Dá uma testada na bola, bola pra fora, arremesso Emanuel pro Guarani. Já passamos de 47, hein? Já passamos de 47, reta final do primeiro tempo, 1-0, Avaí tá ganhando o jogo. Sobra de bola com o Bruno José, não chega na bola. Quem chega é o Bruno Mendes, brigando pela bola, o último toque do jogador do Avaí, tem arremesso Manuel Guarani, se mantém no ataque, Bruno Mendes, fez a cobrança rápida ali pelo lado esquerdo, com o Isaac, devolve do Mike, ajeita, aperta a canhota, vem carregando a bola ali do bico da grande área, tem marcação pra cima dele, ele deu a bola de graça pro jogador do Avaí, depois cometeu a falta, minha cara, Adriana Almeida. É, tudo que o Roberto do Avaí queria, né? Uma faltinha aí pra esfriar o jogo nesses minutos finais, e aí é o que foi feito, a bola agora vai até pro goleirão cobrar essa falta. Faltando 2 minutos para terminar esse primeiro tempo lá na ressacada, que tá bem lotada. 48 passados. Primeiro tempo, vamos a 50. Tem gol, Fábio Scheibe, informe. Demorou, mas o VAR deu pênalti lá na Liga Arena da Baixada, e Fernandinho empata o jogo para o Atlético Paranaense contra o Cruzeiro. Agora 43 minutos do segundo tempo, Atlético 3, Cruzeiro também 3. O VAR lá tá igual nós dois aqui, viu, Gabi? Não estão se entendendo. Não estão se entendendo. Demora 1 ano e meio para. Não foi. Só aqui não, no Brasil inteiro, né, Gabriel? Não queria falar, né? Olha o Avaí, vem pro ataque ali pelo lado esquerdo com Cortez, mais uma vez a faz de domínio, aperta a canhota, devolve no campo defensivo para começar tudo de novo lá atrás com o Felipe Silva. Devolve no Igor Bom, ele rola no Roberto, já vamos chegando a 49 minutos deste primeiro tempo. O Guarani parece que tá no final do jogo, pedindo para acabar logo esse primeiro tempo, né? Para ver se conversa no vestiário, ver se muda alguma coisa para a segunda etapa. Vem Avaí para o campo de ataque, lá pela direita, a bola foi para fora. Fica pedindo uma falta, o Potker, a bola foi, ele reclama, o Potker, ele tá bravo, o Potker, o árbitro deu arremesso ou deu a falta? Deu a falta do Potker, é isso, Dri? Deu a falta e o Potker não concorda nada com essa falta marcada. Falta ainda lá no campo de defesa do Guarani. E agora, por que da braveza do Potker? Porque ele foi amarelado. Cartão para o atacante do Avaí, que também não estava pendurado, então tá liberado para entrar em campo na próxima rodada. E olha que eu acho que ele tinha razão, o Potker. Absolutamente nada, ele ganhou o lance, tá livre ali pela direita, só que o árbitro foi na do Mike e acabou dando a falta pro Guarani. E o senhor Rafael Trombeta tá fazendo ali a 1 metro do lance? Diga pra mim, cara. A gente pode dar uma cornetada na trombeta. Trombetada nele. É, porque não tá muito bem o árbitro hoje, não. Já chegamos a 50 minutos dessa primeira etapa. O Grão no campo de ataque pela direita, Diogo Matheus. Cruzamento na área, deixa de cabeça, espalma o goleiro, a sobra de bola. Xiriguidu! Gol! Do Grão! Guarani. O Xiriguidum de João Vitor. Depois de um cabeceio do Bruno Mendes, o goleirão salvou, o Igor Bom foi lá no cantinho, se esticou todo para evitar o gol do Bruno Mendes, ela sobrou com o João Vitor, encheu o pé na bola, estufa a rede, a 50 minutos deste primeiro tempo, empata o jogo Guarani, no apagar das luzes dessa primeira etapa, ele empata o jogo, João Vitor, no Xiriguidum. Tudo igual na ressacada, Adri. O detalhe é que a defesa do Avaí acho que foi pro vestiário um pouquinho antes de acabar o primeiro tempo. Porque a jogada do Bugre foi bonita e os defensores assistiram. O cruzamento do Diogo Matheus, o Bruno Mendes subiu sozinho, pôde escolher o canto. E aí o goleirão Igor Bom ainda conseguiu voar, porque ali já poderia ter saído o empate no cabeceio do centroavante do Bugre. E aí no rebote a defesa também olhou o João Vitor entrar pelo lado direito e meteu uma bomba, um chute forte, alto, certeiro, para deixar o Guarani no lucro nesse finalzinho de primeiro tempo na ressacada. 1-1. Tem confusão lá, os jogadores do Avaí vão pra cima da arbitragem. Os jogadores do Guarani tem que sair dali, eles não tem nada com isso. O jogador do Guarani não tem que estar nesse bolo aí. O jogador lá, estão batendo boca, discutindo lá, pra quê? Gabi Castro, o Guarani ganha um empate no finalzinho do jogo. Exatamente, e o gol do Guarani sai porque pela primeira vez o Guarani chega na linha de fundo, acerta um cruzamento com o Diogo Matheus, algo que eu tava cobrando que fosse até a linha de fundo, faz o cruzamento, Bruno Mendes bem posicionado, cabeceia, o goleiro dá rebote
E aí a segunda bola, que eu tanto falei durante todo o jogo. Há um espaço nessa linha de defesa do Avaí. O Guarani precisa ficar atento. Na segunda bola, no rebote, João Vitor estava na área, conseguiu completar para o fundo das redes. O Guarani consegue esse gol de empate porque faz o fundamento do futebol, porque chega ao ataque, fez uma boa jogada. Se fizesse isso antes, poderia estar numa situação melhor. Mas consegue esse empate e sai no lucro, então, nesse primeiro tempo. Exatamente. Guarani sai na frente. Adriana, dá para ouvir o João Vitor? Não dá mais, né? A TV já terminou a entrevista. Já foi. Confusão ali, todo mundo, jogadores, banco de reserva, comissão técnica do Avaí, todos em cima da arbitragem, justamente pelo lance em cima do Potker, provavelmente isso. E foi na sequência daquele lance que sai o gol de empate do Guarani. E provavelmente também, como o gol saiu depois dos 50 minutos, ele deu 5, né? Provavelmente a reclamação que os jogadores gostariam que o primeiro tempo já tivesse sido encerrado. Muito bem, vem chegando aí Central da Bola com Fábio Scheibe. Central da Bola. 5h54. O Guarani valente nesse primeiro tempo. Após sair perdendo numa bobeira de Douglas Borges, né? No começo, o goleiro com a zaga bugrina logo no começo do jogo. Esse gol que dá ânimo pro Guarani. O Guarani conseguindo esse empate ainda no primeiro tempo. O Guarani, neste momento, a 2 pontos apenas do G4. Adriana Almeida, algum destaque na saída dos jogadores, Dri? O destaque foi a confusão, né? Os jogadores do Avaí reclamaram e cercaram o árbitro por alguns minutos antes da saída do gramado, reclamando principalmente ali do lance anterior ao gol do Bugre. Alguns jogadores do Guarani foram ali para confusão também, mas logo saíram. Humberto Louser também chegou aí até a arbitragem, mas ficou mais exclusiva a reclamação pelos jogadores do Avaí. Segundo tempo deve ser quentíssimo lá na ressacada, viu, Fábio? Promete sim. O Avaí que está lá embaixo na zona de rebaixamento, buscando se recuperar no campeonato, e o Bugrão tentando entrar no G4, o Guarani tentando buscar essa 4ª vaga na Série B. O Guarani a 2 pontos neste momento do G4 com este empate. Gabi Castro, daqui a pouco você vem com um comentário completo do jogo, mas eu queria uma manchete desse primeiro tempo. Qual uma palavra para definir esse primeiro tempo do Guarani, Gabi? Primeiro tempo movimentado, como nós imaginávamos. Não foi uma boa primeira etapa do Guarani, muito previsível, lento, tomou o gol cedo com 4 minutos. Agora, saiu no lucro, porque você joga mal, mas consegue fazer um gol no finalzinho do primeiro tempo, vem com moral para a etapa final. Daqui a pouco quero saber mais, você detalha esse primeiro tempo com a gente, lá numa ressacada lotada, o torcedor do Avaí empurrando a equipe. Além de Guarani e Avaí nesse primeiro tempo 1-1, temos também intervalo de jogo para ABC e Londrina 0-0, o Lanterna e o vice-Lanterna em ação. 0-0 lá em Natal. E terminou o Botafogo de Ribeirão, perdeu em casa, entre aspas em casa, né? Porque o jogo não foi no Santa Cruz, foi no Palma Travassos, lá do estádio do Comercial, mas em Ribeirão Preto também. O Botafogo de Ribeirão perdeu para o Juventude por 2-0, Juventude de Thiago Carpini. Mais cedo a Chapecoense perdeu em casa também para o Mirassol. Que bela campanha do Mirassol, o time paulista então subindo ainda mais na tabela de classificação dessa Série B. Finalzinho de jogo pela Série A, 3 jogos terminando daqui a pouquinho, já nos acréscimos. Atlético Paranaense 3, Cruzeiro também 3, Fluminense 1, Santos 0 e Internacional vai perdendo para o Cuiabá no Beira-Rio. Daverson marcou o gol do Cuiabá de virada aos 44 minutos do segundo tempo. Cuiabá 2, Internacional 1, o Cuiabá subindo para a 8ª colocação na Série A do Brasileirão. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco o Gabi Castro vem com mais detalhes, vai dizer o que rolou nesse primeiro tempo para você. Fique com a gente, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional.
De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Central da Bola. Avaí, Guarani. 6 horas em ponto em Campinas, você está no intervalo de jogo para Avaí 1, Guarani também 1. Avaí abriu o placar logo no início do primeiro tempo com um gol de Denilson e João Vitor já nos acréscimos do segundo tempo empatou para o Bugre. Neste momento o Guarani está subindo para 33 pontos, é o 8º colocado, lógico, tem uma rodada inteira pela frente ainda, metade dos jogos ainda pela frente, mas o Guarani nesse momento está a 2 pontos do G4, a 2 pontos do Vila Nova que tem 35. Do outro lado o Avaí com esse empate permanece na zona de rebaixamento, é o 18º, tem 18 pontos ganhos. Falando um pouquinho dos nossos times da região aqui pela Série D, teve jogo já dos playoffs da segunda fase, jogo de ida e o Internacional de Limeira a Internacional de Limeira perdeu para o Caxias em casa 1-0, o jogo de ida, a volta é na semana que vem. Intervalo de jogo lá na Arena Fonte Luminosa, a Ferroviária vai batendo o Hercílio Luz por 1-0. Arena Fonte Luminosa, Hercílio Luz, hein, Cabelá? É, muito brilho por esse jogo. O Ferroviária está batendo o Hercílio Luz por 1-0. Estamos com 9 minutos de intervalo de jogo na ressacada, 1-1, Avaí e Guarani. Vou chamar Gabi Castro, então, que vai detalhar esse primeiro tempo e também o que esperar do Guarani para o segundo tempo, buscando essa vitória que será essencial na classificação na Série B. Gabi. O comentário do jogo. Bom, Fábio, foi um início que o Avaí começou melhor, pressionando a equipe do Guarani, que já era esperado, né? A gente já falava sobre este momento do Avaí jogando em casa, uma equipe que está na zona de rebaixamento, mas que vem de 2 vitórias, que lota o estádio, que recentemente conseguiu adquirir 11 atletas, então contratou, investiu, tem no banco de reservas o Gabriel Poveda, que a gente sabe que faz gol, o Giovani Meia, emprestado pela equipe do Cruzeiro, tem o Felipe Bastos, tem o Júlio César, atacante, que há pouco era atleta do Guarani, então tem muitos jogadores ali experientes, então vinha nessa empolgação de contratação de boas vitórias, e aí o Guarani logo aos 4 minutos, numa saída errada do goleiro Douglas Borges, dá um presente para a equipe do Avaí, com 4 minutos já era a segunda vez que ele dava um passe direto para o atleta do Avaí. Foi muito rápido ali, o meio-campista da equipe do Avaí deu essa posse de bola pro Denilson, cara a cara, deslocou o goleiro do Guarani, que caiu antes da finalização, facilitou ainda
pro Avaí marcar o primeiro gol. É muito difícil você tomar um gol cedo, desestabiliza a equipe. O Guarani demorou para encaixar, para entrar na partida. Só a partir dos 20 minutos começou a ficar um pouco mais com a posse de bola. Uma finalização apenas do João Vitor, um chute de média longa distância, mas que foi fácil a defesa do Igor. A posse de bola sempre maior para a equipe do Avaí, apesar do equilíbrio, sempre ali 54, 46 por ali, mas o Avaí chegava no campo de ataque do Guarani com muito mais facilidade. Tentava a finalização, criava jogada, criava perigo e dificuldade para o Guarani. Enquanto a posse de bola do Guarani ficava muito com os zagueiros, ora com o Lucão, ora com o Alan Santos, ou com o Mike e com o Diogo Matheus. Então quem armou as jogadas do Guarani no primeiro tempo foram os zagueiros ou os laterais, e o Lucas Araújo, que era o primeiro volante, tentava buscar essa bola, mas fazia muito lançamento ou errava a passe. Então o Guarani errou muito neste primeiro tempo, facilitou para a equipe do Avaí, que controlou durante 49 minutos. O Avaí controlou a partida, o Igor não sofreu, só que equipes que jogam mal também podem fazer gol. Então essa é uma lição. O Guarani jogava mal, mas quando fez a primeira boa jogada, conseguiu esse gol. E como foi essa jogada? Chegando até a linha de fundo, o Diogo Matheus, que praticamente não apareceu no ataque neste primeiro tempo, ele subiu, fez a tabela ali, veio o cruzamento, o Bruno Mendes bem posicionado, ganha do zagueiro, cabeceia muito bem, o Igor faz uma bela defesa, e aí eu falava durante a primeira etapa da importância do rebote e da segunda bola. E aí o João Vitor consegue, dentro da área, bem posicionado também, completa para o fundo das redes. No geral, não foi um bom primeiro tempo do Guarani, mas sai no lucro. Isso é algo positivo. Quando você joga mal, mas você consegue fazer gol e você, por enquanto, consegue este um ponto, ele é muito importante porque te mantém na briga. Para o segundo tempo, eu acho que o Guarani precisa ter mais velocidade. O Guarani não conseguiu sair jogando, não funcionou essa saída de bola do Guarani quando ele tinha tiro de meta ou quando o lateral era muito próximo. Então isso é algo que precisa ser revisto pelo Humberto Louser. Você não precisa ficar dando chutão e lançamento, mas essa posse de bola ela tem que chegar com mais rapidez até o meio campo, para o Isaac ter condição de poder armar, para o Lucas Araújo também. Então eu acho que o Guarani facilitou muito pro Avaí, porque era muito lento, e aí essa marcação-pressão dos donos da casa já recuperava a bola logo em seguida. Então pro segundo tempo o Guarani tem que ter mais velocidade, tem que chegar mais na linha de fundo. O Diogo Matheus tem que continuar tentando fazer essa tabela com o Bruno José, que a gente não viu, tanto é que o Bruno José inverteu, foi lá pro lado esquerdo, o João Vitor veio pro lado direito. Se continuar assim, que seja uma tabela entre o Diogo Matheus e o João Vitor, e do lado esquerdo que seja uma tabela entre o Mike e o Bruno José. Essa conexão precisa acontecer mais dos laterais do Guarani com os atacantes para poder fazer o cruzamento. O Bruno Mendes já mostrou, foi bem de cabeça, a bola tem que chegar até ele, porque até então ele entrou com 20 e poucos minutos e até os 50 minutos ele não tinha finalizado uma vez. Quando chegou, cabeceou muito bem e conseguiu fazer um lance que originou o gol do Guarani. Então acho que para a segunda etapa o Bugre precisa melhorar, dá para sair com a vitória, só que jogando em casa o Avaí deve pressionar. Pressionando, indo para o campo de ataque, vai sobrar espaço, e é aí que a gente quer ver os atacantes do Guarani e os laterais também avançando, porque os espaços já apareceram no primeiro tempo e certamente vão aparecer também na etapa final. Valeu, Gabi Castro, esse é o comentário do primeiro tempo de Avaí 1, Guarani também 1. Os times já estão voltando para o segundo tempo, mas repassando aqui resultados da Série A, 17ª rodada, 3 jogos já finalizados. O Atlético Paranaense empatou com o Cruzeiro por 3-3. O Fluminense bateu o Santos por 1-0 no Maracanã, e o Internacional perdeu para o Cuiabá lá no Beira-Rio de virada, com 2-1 para o Cuiabá contra o Internacional. Cuiabá subindo a 8ª colocação da Série A. Também pela Série B, em andamento, segue ABC 0, Londrina 0 e Atlético Goianiense 0, Sampaio Correia também 0. Eu já vejo os times voltando para o segundo tempo, então vou acionar Carlos Cabela, que vai narrar todo esse segundo tempo com muita emoção, esperando uma vitória do Bugre. É Ziriguidum pro Bugrão, Cabela!
Legal, Fabião, exatamente, é isso que nós esperamos para esse segundo tempo. Como disse o Gabigol, tem que melhorar muita coisa na equipe do Guarani em relação a esse primeiro tempo. Porque o primeiro tempo foi bem abaixo, né, da expectativa da equipe do Bugre. Se você comparar aos últimos jogos do Guarani, muito abaixo o Bugrão nesta tarde na ressacada. E o empate no final ali ainda coroou um primeiro tempo ruim do Guarani. Essa que é a verdade, né? O primeiro tempo não foi legal do Guarani. 1-1 placar do primeiro tempo. Os jogadores estão voltando ali. Não estou vendo movimentação de substituições nem no Avaí e nem na equipe do Guarani, viu, Drey? Ainda não, né, Cabela? A gente sabe aí que já passaram aí os 15 minutos, mas o primeiro tempo terminou conturbado e até por isso aí tá passando daquela margem do intervalo que seria de 15 minutos. O William Potker e o Denilson conversaram bastante ali com o árbitro agora na volta, porque reclamando, né, do lance final, do William Potker, do gol do Guarani, mas não, nenhuma substituição pelo jeito e já anoiteceu lá na ressacada. Pois é, refletores todos acesos já na ressacada, vai começar o segundo tempo de placar de 1-1, o placar do primeiro tempo. O árbitro do jogo, o senhor Paulo Belense Alves, dos Prazeres Filho, ele tá ali, tomando as últimas providências para o reinício da partida na ressacada. Tá tudo certo ali, ele conversa com o auxiliar número 1, com o auxiliar número 2, tá batendo um papo ali, tá esperando uma autorização para o reinício da partida. Tá tudo pronto para começar o segundo tempo na ressacada. Apita o árbitro. Bola rolando no futebol da CBN Campinas. Avaí, Guarani, futebol, vamos CBN. Temos todos os 45 minutos, mais os acréscimos para você acompanhar a emoção do futebol aqui no Sonsaço da CBN Campinas, inclusive participando com a gente, tá? 991869070 é o nosso WhatsApp, você pode mandar aquele recado, manda o seu áudio, né? Manda em áudio o seu recado, que sua voz vai pro Sonsaço da CBN Campinas. Trabalha a saída de bola a equipe do Avaí. Ali pelo lado esquerdo com o Felipe Silva. Ele vem carregando a bola, buscando o campo de ataque da perna da canhota. Breca abre lá pelo lado esquerdo com o Cortez. O Cortez faz o domínio, devolve mais uma vez com o Felipe Silva. O zagueirão domina, o Guarani todo esperando ali pelo meio. Marcação no meio campo, só aguardando a chegada do Avaí. Toca na bola, mais uma vez, Cortez e o Felipe Cortez. Felipe Silva com ela, toca na bola, o Wellington vai por ali também, dá um totozinho na bola, bola no ataque. Lançamento feito, a chegada do Avaí ali pela intermediária, vem bola enfiada na grande área lá pela esquerda. Muito forte para a chegada do Filipinho, a bola foi forte, foi para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão nesse comecinho de partida, Dri. Sim, o Avaí agora tenta aí, né, fazer o que fez no começo do primeiro tempo, né, quando pressionou a saída do Guarani e buscou ali abafar, tanto é que o gol do Avaí saiu logo no comecinho. Agora um detalhe, Cabela. Sim. É a torcida do Avaí, né, que comprou a ideia dessa recuperação do time para evitar aí um desastre que seria o rebaixamento para a Série C. E hoje a gente deve ter recorde de público lá na ressacada, a ressacada que tem capacidade para mais de 17 mil torcedores. Vamos aguardar aí, ver se a diretoria divulga público e renda logo mais. Mas os jogadores até do Avaí ajudaram com uma festa organizada aí pelos torcedores na recepção do ônibus. A gente viu alguns vídeos, realmente uma recepção muito bonita. E os atletas do Avaí, membros da diretoria, atletas como Cortez, William Potker, o próprio Felipinho, ajudaram aí com dinheiro mesmo, com o Pix, para essa festa hoje lá na ressacada. E o Bugre tem escanteio, o Diogo Matheus se prepara para a cobrança. Na chegada lá pela direita foi travado na hora do cruzamento, a bola foi para fora, escanteio. É o quarto escanteio no jogo para a equipe do Guarani, o primeiro na segunda etapa. Vem bola para a grande área. O Guarani já chega pela primeira vez no comecinho do segundo tempo, vem para cima. Escanteio cobrado curtinho, Diogo Matheus rola a bola, bico da grande área. Se apresentou por ali, cruzamento na área, levantamento. Sobe a zaga, fez o corte, a bola tá viva ali pelo meio, deu bobeira na zaga do Avaí. O Guarani se aproveita, a bola na área, cruzamento feito de novo. Vai sobrando com o Igor Inocêncio, que dá um bicão na bola, tira o perigo da grande área. Mas que bobeira na zaga do Avaí. Agora não soube aproveitar essa bobeira ali, viu, Dri? Sim, a defesa do Guarani bate cabeça, né? Mostra a instabilidade. Dessa vez agora o ataque do Bugre não conseguiu aproveitar, mas o Guarani passa por bom momento. Vem com o Bruno José ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo, lançamento na grande área. Lá do outro lado trabalhou João Vitor, evitou a saída, dominou, rolou mais atrás, pintou o cruzamento, bola na área. Bruno José bateu, sobrou, bateu de novo. Xiriguidu! Gol!
José! Guarani! A gente dizia estabilidade da zaga da equipe do Avaí, bateram cabeça de novo. O Bruno José tentou na primeira, bateu no Felipe Silva, voltou nos pés do Bruno José, que bateu no cantinho direito do Igor Bom. A 3 minutos deste segundo tempo, o Bruno José vira pro Guarani, pra cima do Avaí. Bruno José deu Ziriguidu. Guarani! 2 pro Guarani. 1 pra equipe do Avaí, Adriano Almeida. Vira do Bugre lá na ressacada. E a jogada começou com ele mesmo, o Bruno José, que inverteu essa bola da esquerda para a direita com o Diogo Matheus. O cruzamento veio nos pés do próprio Bruno José. Na finalização, a bola passou no meio das pernas do Felipe Silva e parecia que ia ficar com a zaga do Avaí. Mas novamente os defensores do time da ressacada pararam, ficaram olhando o Bruno José passar por essa bola das pernas do Felipe Silva, pegar do outro lado, chutar até meio rasteiro. O chute não foi forte, não foi aquela finalização, mas ela foi no cantinho direito do goleiro Igor. É o vira do Bugre, 2-1 na ressacada. É, e nós dizíamos a instabilidade na marcação do Avaí nesse comecinho de segundo tempo. Guarani desperdiçou uma instabilidade, que a bola ficou pipocando no meio da área, ninguém chutou no primeiro lance. Na sequência, de novo, a bola ficou viva ali no meio, só que dessa vez o Bruno José foi esperto e rápido, Gabi. E foi uma continuidade do primeiro tempo, então o gol do Guarani de empate desestabilizou, porque os jogadores do Avaí ficaram reclamando, na volta reclamaram novamente com o árbitro e o Guarani tá jogando bola. Segundo tempo avassalador, em 4 minutos, era a segunda vez que chegava o Guarani, então se ele começou a partida muito mal, ele durante o começo do segundo tempo vai muito bem, mérito do Bruno José, que iniciou a jogada, tabelou com o João Vitor e conseguiu a finalização nesse bate-cabeça da zaga do Bugre. O Avaí tenta pra cima mais uma vez, o Avaí tentou o cruzamento, bateu no Mike, subiu, desceu a bola, chega tocando na bola ali, rente a linha de fundo o Jean Kleber, bola vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. 5 minutos e 40 desse segundo tempo, não virou o jogo, hein? 2-1, Guarani tá ganhando pra cima do Avaí. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Sai tocando a bola Guarani perigosamente ali à frente da grande área. Aí dá um bico na bola, o Wellington fica com ela, recua com o Felipe Silva. Devolve no Wellington, Felipe Silva de novo, perto da canhota, abre com Cortez, rente lateral do campo, lá pela esquerda. Vai trabalhando a equipe do Avaí. Vai tocando a bola, o Bugrão tá na frente, 2-1. Torcedor do Guarani feliz da vida com a virada do Guarani pra cima do Avaí. Manda recado aí, 991869070 é o nosso WhatsApp. Você que está no YouTube, aqui você que está no YouTube, você manda sua mensagem, manda o seu recado. Olha o Bugrão no ataque, lá pela direita, lançamento feito, João Vitor, briga pela bola, Felipe Silva chega por baixo, no carrinho para ficar com ela dominado, o jogador do Guarani ficou caído, vai se levantando, sai jogando a equipe do Avaí ali pela meia, toca na bola o Gava, já faz o lançamento do campo de ataque, no meio do caminho ela sobra ali com o Denilson, vai programado, pede falta, o árbitro chama atenção e vai amarelar ali pro Matheus Barbosa, não, fica só caído o Denilson, fica lamentando muito ali e como gostava de dizer o Gabi Castro quando ele estava atrás do gol, está rolando com muitas dores lá no gramado o Denilson, certo, Gabi? Exatamente, né? Aquele toque no tornozelo do atacante do Avaí que dói uma barbaridade, está perdendo o jogo, então não está fazendo cera o Denilson, não. Foi muito forte ali o Matheus Barbosa, para sorte do volante bugrino, ficou só na bronca e não no cartão amarelo, porque é comecinho de jogo. Se fosse no meio do segundo tempo, certamente viria um cartãozinho aí pro volante bugrino, que precisa tomar cuidado. Mexeu. Opa, vai lá, Andrei. Primeira alteração no time do Avaí, tá indo embora o 16, Jean Kleber, para a entrada do 19, Gabriel Poveda. É a estreia de Gabriel Poveda com a camisa do Guarani, ele que foi revelado com a camisa do Avaí, o Poveda que foi revelado pelo Guarani. Tá em campo o Poveda no lugar do Jean Kleber. Toca a bola, o Avaí vem pro campo de ataque, Potker pela direita, faz o domínio, vai programado, pede falta, o árbitro que não foi nada, segue o jogo, agora sim. Parou o jogo, pegou uma falta, porque o Potker segura a bola com as mãos, o árbitro dá falta no toque de mão do Potker, falta que favorece a equipe do Bugrão, tem mensagem chegando, a galera tá falando com a gente aí, Fábio Scheibe. E tem muita gente feliz aqui com esse gol do Guarani, a vitória do Guarani por enquanto, Márcio Tiene de Joaquim Egídio, falou que vai ser 2-1 pro Bugrão, o Amarildo Breno em Hortolândia também tá feliz, tá mandando uma boa transmissão a todos. E o Beto tá pedindo um abraço pro Jaime e pro Humberto, ouvindo a transmissão da CBN em Campinas. Dali Bugre, diz ele aqui.
Abraço aí pro Jaime, abraço pro Humberto, abraço a todos que estão ligados, acompanhando, aqueles que estão conectados pelo YouTube. Obrigado pela audiência aqui no futebol da CBN Campinas. 8 minutos e meio. Bugrão tá na frente, vem Avaí pro campo de ataque, bola rolada ali pela meia. Trabalha a chegada, mais uma vez o toque feito. Gava tenta a bola na área, sobe a zaga do Rugri, faz o corte, ela sobrou à frente da meia-lua da... Opa! Dois jogadores e o Potker acabou trombando ali com o jogador da equipe do Avaí. Me parece que do lance ali era o que chegava ali, parecia o Rafael Gava, né? Que acabou trombando com o Potker. Agora uma falta em cima do camisa 10 da equipe do Avaí. Pela direita, vai levar perigo, hein? Essa vai levar perigo lá na grande área do Bugre. Dri. Sim, vai levar perigo porque é uma falta pelo lado direito, vai vir uma jogada aérea na falta do Bruno José. O Bruno José, polivalente como sempre, ajudando no setor defensivo, calçou o William Potker. O Poveda é alto, já tá por ali com fome de gol, viu, Cabela? 9 minutos e 20 segundo tempo, o Filipinho tá na cobrança de perto da canhota, o restante todo mundo lá na área, hein? Todo mundo lá na área. Tá preocupado o Douglas Borges, torcedor do Guarani, que está bem ali atrás do Douglas Borges na ressacada, só acompanhando, hein? Só acompanhando e pertinho. Filipinho na cobrança, 9:40, segundo tempo. Bugrão tá na frente, 2-1, Guarani na frente. Autoriza o árbitro. Filipinho na cobrança da falta pelo lado direito, de perto da canhota, bateu fechadinho o primeiro pau. Sobe de cabeça o Mike para fazer o quarto e bota a bola para fora. Escanteio para a equipe do Avaí, é pela direita, Adri. É bem pertinho de onde foi a cobrança de falta, um pouco mais para a linha de fundo, obviamente, para o escanteio. Mais uma bola perigosa para o Avaí. É o Gava. Rafael Gava é quem vai para a cobrança. Rafael Gava na cobrança de perto da direita, vem bola para a grande área, todo mundo lá na área. Autoriza o árbitro, toque de 10 minutos, marcando a CBN. Escanteio cobrado, levantamento ali pelo meio, sobe a zaga do Guarani de novo, para dar uma testada na bola, mas nem a zaga, dessa vez foi o Bruno Mendes que estava lá no meio da área, deu uma testada na bola, jogou para fora, é outro escanteio pro Avaí, Adriana. E é novamente o Rafael Gava quem se prepara para a cobrança, agora todo mundo do Bugre defendendo. Perto da direita na bola, levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo. Lá do outro lado, quem corre para ficar com ela e ajeita a bola na perna da canhota, mais uma vez a equipe do Avaí vem pro campo de ataque, lançamento feito. Opa! O Douglas Borges subiu para fazer a defesa, tomou um encontrão ali do Poveda, que chegava no meio da pequena área. O árbitro para e pega uma falta, favorecendo o Guarani ali no meio da pequena área, Adri. Sim, uma carga do Poveda, que já pediu desculpas para o goleiro bugrino, que agora não tem pressa. Agora a falta de pressa inverte de lado, né, Cabela? Exatamente, só não pode dar aquela bobeira de sair tocando pertinho da área ali com tanto marcador em cima. Pode correr risco, né, Gabi, numa hora dessa, né? Tanto é que o goleiro já fez a cobrança da falta direto para o campo de ataque. Então agora o Guarani precisa evitar, porque o Avaí vem para cima, tem 4 atacantes neste momento, Potker de um lado, Felipinho, Denilson e Gabriel Poveda. Então apenas 2 homens de meio campo. Então aquilo que eu falei durante o intervalo, que os espaços iriam aparecer com esse segundo gol do Guarani, ainda mais. Então é normal que o Avaí fique com a posse de bola, pressione, mas o Guarani precisa ter a saída do contra-ataque. Potker no ataque, puxando a equipe do Avaí pela direita, cruzamento da grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela sobra ali pela intermediária com Wellington, devolve com Gava, domina, coloca no gramado, pintou o cruzamento de novo na grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela sobra ali pela frente da grande área, por ali com o Lucas Araújo, já dá um bicão na bola o Matheus Barbosa, joga para fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe do Avaí. Só que o Guarani também não pode se enfiar lá na área pensando só em chutão para todo lado, né, Gabi? Não tá aos 48 do segundo tempo, né? Nós estamos com 12, então o Guarani precisa jogar. É normal ficar recuado, mas não pode chamar tanto o Avaí para o seu campo de defesa. O Guarani precisa ficar ali, ó. A partir do meio campo já tem que dar o bote para você poder ter um contra-ataque. Sai tocando o Avaí pelo meio campo, o Potker vem buscar o jogo, já faz o domínio pela meia direita, rola mais um pouquinho mais atrás, trabalha ali com o Roberto encontra o Wellington, círculo central do campo, já trabalha com o Felipe Silva, o zagueirão que vem para ataque lá pela esquerda, ele breca, marcação encosta, devolve no Wellington, o Wellington faz o domínio pela intermediária na perna direita, rola a bola com o Roberto na direita, o Avaí vai tocando, o Roberto e o Wellington ali, os 2 últimos homens do Avaí, todo o Avaí no campo de ataque, na direita recebeu a bola, faz o domínio, carregou a bola para o campo de ataque, o Inocêncio, o cruzamento lá dentro, sobe de cabeça a zaga do Bugre, tava lá para fazer o corte, ela sobra mais uma vez lá pela esquerda com o Wellington, dominou a bola, rolou com o Felipinho, ajeitou perto da direita, a bola escapuliu um pouquinho, ele tenta o cruzamento, bate em cima da zaga bugrina, tenta sair jogando a equipe do Guarani, mais uma vez, chega a marcação por baixo ali do Gava para fazer o corte, a zaga do Guarani aperta a marcação, ela é a bola espirrada com o Felipinho, mais uma vez lá na esquerda, gingou o corpo, carregou o Cortez de um lado de outro, tenta o espaço para fazer a finta, carregou mais uma vez ali atrás, deu um tapa na bola para começar de novo com o Wellington, vai se fechando, o Guarani vai se segurando o Bugrão,
pintou cruzamento na área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Era o Lucão que estava lá para dar uma testada na bola ali pelo meio. Roberto devolve o Avaí, vai pressionando o Avaí, todo o campo de ataque, o Avaí, o Guarani todo enfiado ali ao redor da grande área, pintou cruzamento, vem bola para a área, o desvio. Bola para fora, arremesso manual que favorece o Avaí lá pela esquerda. 13 minutos e meio deste segundo tempo. O Bugrão tá na frente, hein? 2-1. O Cortez toma distância, vai fazer o levantamento, vem bola para a grande área, subiu a zaga do Bugre para fazer o corte, tenta sair jogando, fica pedindo uma falta, o árbitro para e anota, falta que favorece a equipe do Guarani ali pela lateral direita, viu, Adriano Almeida? O Gava só dá um sorriso pro juiz, como quem diz, não concordei com a falta. Foi um toque de braço, o braço tava colado, mas não tava coladinho, né? É como o jogador joga, né? Realmente não dá pra jogar com o braço totalmente colado. Falta que o Guarani, que vai vencendo 2-1, já cobrou. Vem Guarani, continua se defendendo, hein? Cortou errado. Lá do lado esquerdo aqui, a zaga do Guarani. Vem Avaí, invadiu a área, Poveda. Chega por baixo. O Mike tava lá pra fazer o corte. Bruno José recebe no peito. Devolve um pouquinho mais atrás ali com o Isaac, né? Lá o Isaac, tá sumido o Isaac, tá em campo o Isaac ainda. Toca na bola, só que na contramão ali, o Matheus Barbosa fica a pé da vida, porque ele deu um passe errado, a bola foi pra fora, pois não, Dri? E lembrando aí que já passamos de quase 70% do jogo e o Humberto Louser só fez uma alteração e ainda por força de contusão, né? O Derek machucado com o posterior da coxa, sentiu e o Bruno Mendes entrou. Acho que o Humberto podia dar uma mexida aí, né? Pois é, mas ele deve estar feliz, né, Gabi? Por exemplo, o Isaac está subindo o jogo, mas taticamente pro Humberto deve estar legal. É, porque defensivamente agora, né, ele tá apoiando ali junto com o Bruno José, um pouco mais pelo lado esquerdo, né? Então é um Guarani que joga fechadinho, com os 10 jogadores atrás da linha da bola, só que não tá conseguindo, né, puxar esse contra-ataque, tá rifando a bola e tá muito cedo para fazer isso. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 15 passados de bola rolando o segundo tempo de jogo. 20ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Avaí! O Denilson marcou a 4 do primeiro tempo. Guarani! O Guarani virou. João Vitor a 50 do primeiro tempo e Bruno José a 3 da segunda etapa. 2 para o Guarani, 1 para a equipe do Avaí. Fábio Scheibe. Central da bola. E com esta vitória, o Guarani está subindo para 35 pontos na 5ª colocação. Tem o mesmo número de pontos do Vila Nova, que é o 4º colocado. E amanhã tem duelo que o Guarani vai ficar assistindo só de camarote. O 3º colocado, Novo Horizontino, com 36 pontos, recebe o 4º colocado, Vila Nova, lá em Novo Horizonte, que tem 35. O Guarani ainda não entra na zona de classificação nesta rodada, mas já está colado no G4. Futebol Globo CBN. 16 minutos passados, tem jogador caído do Guarani, é o Bruno Mendes, né, Dri? É, com muita dor no tornozelo esquerdo, eu achei até que o árbitro ia soltar um cartão para o zagueiro Felipe Silva, que deu essa entrada mais dura, mas o zagueirão foi esperto. Ali, a hora que o árbitro correu em direção ao lance, ele deu as costas para o árbitro, acabou ficando barato para o zagueirão do Avaí. Ficou barato mesmo, porque deu uma sapatada ali pra cima do Bruno Mendes, merecia um cartãozinho amarelo. 16h40, segundo tempo, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Vai chegando lá o Alan Santos para fazer a cobrança, joga no campo de ataque lá pela direita com João Vitor, autor do gol do Guarani, do primeiro gol do Guarani. Tenta o toque do lado com o Diogo Matheus, a bola vai para fora, teve desvio, arremesso manual para o Guarani, vai se mantendo no ataque para dar aquela respirada a equipe do Guarani, porque estava passando sufoco lá ao redor da grande área. Diogo Matheus a cobrança, chega no lance lá pela direita, o Bruno Mendes tenta fazer a finta, outro desvio, outro arremesso para o Guarani, mais uma vez o Diogo Matheus está lá para fazer a cobrança com as mãos, ele joga no Isaac, já domina, toca, fez a tabelinha, Isaac, Bruno Mendes, Isaac com ela, bola na área, vai pintar o terceiro gol, fintou, preparou, bateu pra fora! Mike! Ele desperdiça a melhor chance do jogo pro Guarani, Adriano Almeida. Entrou como elemento surpresa o lateral esquerdo do Guarani, matou muito bem a bola, depois tirou do Roberto. E aí, com a perna esquerda, que é a perna boa do Mike, ele fez tudo isso com a direita, driblou, limpou, avançou. E aí, na hora de jogar para a esquerda e fazer a finalização, ela passou para fora,
pelo lado direito do goleiro do Avaí. O Guarani desperdiça uma grande oportunidade para ficar tranquilo no jogo. E que é isso? Não pode desperdiçar lance como esse, não. Pode fazer falta, Gabi Castro. Não pode, Cabela. Com 17 minutos, praticamente a segunda vez que o Guarani chega ao campo de ataque, vencendo por 2-1, era para fazer o terceiro gol. E aí sim, todo esse estádio que ainda tá apoiando a equipe do Avaí ia jogar contra. E fez o mais difícil, Mike, né? O Isaac, a gente precisa falar, apareceu, deu bela visão de jogo, belo passe, e o Mike perdeu o gol na perna esquerda ainda, que é a melhor dele. Não é muito, né? Não é atacante, mas teria que ter finalizado de uma maneira muito melhor. Segue 2-1 e vai impressionante. 18 minutos e 40, vai e vem pra cima, pintou cruzamento na grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, bola espirrada, sobra lá pela esquerda com o Cortez, ajeitou, perna canhota, carregou, vai buscando a linha de fundo, tem marcação pra cima dele, o desvio, a bola vai pra fora, é arremesso manual pro Avaí, lá pela esquerda, o próprio Cortez chega lá pra fazer a cobrança, ninguém se apresenta, ele joga com o Felipe Silva, o zagueiro que tá lá no ataque, lá pela esquerda, pintou, cruzamento, preferiu o toque no bico da grande área, Cortez de volta com ela, vem cruzamento, lá dentro de bicicleta pra fora! Tentou ali o Gava, na entrada da área, tentou a bicicleta, era o Poveda, na verdade, estava ali, tentou a bicicleta, a bola foi para fora, foi longe do gol. Plasticamente muito bonito, viu, Adriano Almeida? Sim, num cruzamento do Cortez, né? O Poveda, na verdade, não tinha muito artifício se não fosse essa, porque a bola já estava passando por ele, ele não ia conseguir dominar na entrada da área, então virou uma bicicleta ali, para sorte do Guarani, muito longe do gol. Bugre vai vencendo 2-1. 19 minutos e 40, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Gabi, parece que o Guarani já tá dando aquela respirada depois daquele sufoco, depois do segundo gol do Guarani, não é? Certamente vai jogar fechadinho, né? Aposta no seu sistema defensivo, que já cometeu erros na partida, mas que agora parece estar muito seguro, então não vai se expor tanto. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque o Guarani tá muito afundado. Então, para puxar esse contra-ataque, você tem que correr quase o campo inteiro. Então, seria melhor fugir um pouquinho ali do gol, sobe um pouco a linha, para você poder conseguir puxar, hora com o Bruno José, hora com o Diogo Matheus. Sempre quando chega ao ataque, o Guarani chega com perigo. Então, precisa fazer isso mais vezes, segurar um pouco mais a bola no ataque com o Bruno Mendes, que é experiente. O Isaac já demonstrou agora que conseguiu fazer um bom passe, então o Guarani tem condições de conseguir esse terceiro gol. É Bugrão que vem para o campo de ataque, sobra de bola à frente da área, chegou o Bruno José brigando, não, era o Isaac que estava ali brigando pela bola, sobra o Guarani mais uma vez, vai se manter no campo de ataque, tabelinha feita, Bruno Mendes faz a abertura lá pela direita, Diogo Matheus se apresentou por ali, João Vitor com ela, vem cruzamento da área, chega a zaga do Avaí, fez o corte, não tinha ninguém do Guarani ali pelo meio, sobe para fazer o corte, o Cortez tenta sair jogando, briga por ela, sobra mais uma vez com o Denilson, o Poveda que veio buscar o lance, toca na bola, vem trabalhando o Guarani, brigando por ela, Bruno José, lado esquerdo para fazer o domínio, evita a saída, vem carregando a bola, o Pote que ele encosta, ele faz a finta, recua, mais um pouquinho atrás com o Isaac, aqui pelo lado esquerdo que dá um tapa na bola para começar de novo com o Lucão, com o Alan Santos, cuidado, toca na bola pelo meio, Lucas Araújo, rola a bola com o Diogo Matheus, lado direito vai tocando a bola, o Guarani vai rolando a bola, vai fazendo a bola rolar e a equipe do Avaí correndo atrás, só que a sobra de bola mais uma vez, agora inverte a jogada para Bruno José que domina bonito, coloca no gramado, faz de domínio ali, bola enfiada na ponta canhota pro Mike, muito forte a bola para fora, só tiro de meta em Adriana Almeida. Mas o Guarani mostra qualidade quando tenta organizar as jogadas no ataque. Agora, por pouco ali, o Bruno José, claro, fez esse passe muito rápido e aí o Mike não conseguiria alcançar mesmo no momento em que o Avaí faz mais uma alteração. Tá indo embora o 38, Filipinho, que foi muito bem no primeiro tempo, mas na segunda etapa cansou, para a entrada do 77, Giovani, camisa 77, está no jogo. E detalhe que o técnico Eduardo Barroca já parou 2 vezes. Ele fez duas paradas com uma troca cada. 2 comentários, Cabela. Primeiro, que o Guarani fez com 21 minutos de jogo é o que ele precisa fazer mais vezes. Tocar essa bola do meio campo para frente. Tem qualidade para isso e conseguiu durante 1 minuto envolver a equipe do Avaí. E segundo, o Barroca tira... Segura aí, Gabi. Vem Bugrão. Lançamento para Bruno José. Invadiu a área, lado esquerdo, bateu o rasteiro. Pega o goleiro. Deu um soco na bola, o goleiro manda para fora. Na boa chegada do Bugrão. Que bela troca de passes da saída de bola do Guarani, Adriano Almeida. E
Teve velocidade o Bruno José, só que aí na hora da finalização faltou um pouquinho de perna ou de outro artifício ali para não chutar em cima do goleiro. Ele acabou mandando em cima do goleirão do Avaí, que aí ficou fácil, mas o Bugre segue no ataque. 23 minutos desse segundo tempo, Gabi. Você dizia que o Guarani tinha que trocar passe, que bela troca de passe do Guarani na saída de bola, botou o Bruno José lá na frente. Você fala daqui a pouco, que vem Guarani de novo, com o Mike, domina, recua, o Isaac, tá do lado esquerdo do Isaac para fazer o domínio, marcação em costa, dá um tapa na bola mais atrás com o Lucas Araújo, brecou, olhou, pode completar, Gabi. O Guarani tá demonstrando por que briga perto ali do G4 e por que o Avaí tá na zona de rebaixamento. O Guarani tem mais técnica, é melhor do que a equipe do Avaí. E o que o Barroca fez? Ele tira um jogador de ataque, porque essa bola não estava chegando em qualidade para o Felipinho, que fez um bom primeiro tempo, mas estava sumido no segundo, e coloca o Giovani, que é um meia. Então ele reforça mais o meio-campo para que essa posse de bola consiga chegar para o Potker, para o Denilson e também para o Poveda. Então tem 3 atacantes agora, mas ele reforça o meio-campo com o Giovani para poder jogar ali mais próximo do Rafael Gava. Fábio Scheibe, tem gol, Fábio? Tem gol pela Série B lá em Goiânia, no Antônio Ascioli. Ítalo abre o placar para o Sampaio Correia contra o Atlético Goianiense. Agora Sampaio 1, Atlético 0. Avaí vem pro ataque, cruzamento na área, sobe Lucão de cabeça para fazer o corte, ela volta do Giovani, domina no peito, coloca do gramado, primeiro toque da bola ali do Giovani, recua, começa ali pela meia, ali na meia quem trabalha, vem pro ataque é o Cortez, que tá aqui no meio campo armando a equipe, já bota lá pro lado esquerdo, lá do outro lado, quem vai chegando por ali, trabalhando é o Gava, toca na bola, devolve, ali pelo lado esquerdo com o zagueiro Felipe Silva, mais uma vez na direita, é o Roberto que faz o domínio, na perna direita, pro cruzamento, vem bola pra área, o zagueirão no cruzamento, passa por todo mundo, sobra lá do lado esquerdo, dominou bem o lance, tentou cruzamento, a bola explodiu em cima da zaga. Foi para fora no cruzamento do Avaí, que chegava lá pela esquerda, me parece que era o Potker que estava por ali, a bola foi para fora, escanteio pro Avaí, Dri. É o Potker e o Diogo Matheus ali marcando em cima e evitando um cruzamento. É mais um escanteio pro Avaí, agora pelo lado esquerdo do ataque, Rafael Gava agora virou o homem das bolas paradas. 8º escanteio no jogo, 4º para a equipe do Avaí. Lá pelo lado direito, Gava na cobrança, perna direita, levantamento. Ou foi falta ali do atacante, que era o Potker no lance, ou ele jogou de zagueiro ali, porque ele toca na bola de cabeça, a bola sai da área, Dri. Quando a fase não é boa, nada dá certo, né, Cabela? E foi isso mesmo, o Potker tentou, depois nem reclamou nada, porque realmente foi um lance bizonho do ataque do Avaí. 25,5. Toque CBN marcou, já passamos de 25, hein? Já passamos de 25, segundo tempo, Guarani de Virá tá ganhando a equipe do Avaí, em 2-1. O Guarani empatou a 50 da primeira etapa e virou a 3 no segundo tempo. Vem bola pra grande área, sobrou ali pelo meio. Meu Deus, Mike. O Mike fazer um domínio desse no meio da área e dar um bico na bola é pra assustar qualquer torcedor. Adriana. É, e gelar a espinha de qualquer torcedor, né? Porque, pra sorte do Guarani ali, o Avaí não passa por uma boa fase, não conseguiu aproveitar, mas no primeiro tempo aproveitou. O gol do Avaí saiu de uma falha do goleiro do setor defensivo do Bugre. E olha o Avaí de novo. Chega lá pela esquerda, rola a bola ali pela meia. Vem trabalhando o Avaí, vem chegando o campo de ataque. Ali no meio, o Giovani tentou o toque, fez o passe do lado com o Gava. Gava já abre lá pela esquerda. Mais uma vez, o Avaí, cruzamento na área. Chega Lucão por baixo, dá um bico na bola. Vem o Avaí novamente, devolve a bola à frente da área. Sobe, desce, o cabeceio feito. Sobra de bola mais uma vez ali com o Gava. Tocou, se apresentou, Giovani, fintou. Bola enfiada, Denilson, chegou, bateu, zaga. Faz o corte na hora H. Bola vai pra fora, só tiro de meta. O Denilson ali bate boca com a Anne Kese Gomes, a auxiliar. Mas o último toque foi do jogador do Avaí, Dri. É, e marcou o impedimento agora ali do Denilson, que estava realmente um pouco à frente, mas muito, muito pouco, viu, Cabela? Foi um lance perigoso do Avaí. E o detalhe é que o Giovani parece que entrou bem no jogo. Essa bola aí ele meteu no meio das pernas do Mike para fazer esse passe para o Denilson. E agora o goleiro do Guarani, o Douglas Borges, cai com a mão na virilha direita. Parece estar sentindo algo. A gente lembra que o Pegorari já está fora por lesão. Acho que era só para esfriar o jogo mesmo. Também acho. Começou o Cabela. Opa, diz aí Fábio Scheibe. 3 minutos do primeiro tempo lá na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Vasco também 0, 17ª rodada da Série A do Brasileirão. Lembrando que está sem público em Itaquera, devido a uma punição por cantos homofóbicos da torcida do Timão no último jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão, viu? Exatamente, mas daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo aqui no futebol da CBN Campinas, hein? Logo depois de Guarani e Avaí, tem todo o segundo tempo de Corinthians e Vasco da Gama para você acompanhar. 27h50, ô Gabi,
Deu aquela esfriada, o Avaí tenta até chegar e agora lá, vai mexer 3 vezes. É a última parada do Barroca, né? Mas o Guarani tá estabilizado em campo. Corre risco, corre. Não pode dar bobeira igual o Mike. Numa dessa tem o cara do lado, dá o toque na bola, faz o gol. Não pode, mas tá bem. É um Avaí que tá desesperado e ele acaba facilitando pro Guarani porque ele vai explorando o cruzamento e vai de qualquer jeito. Ele joga a bola na área e vai consagrando. Lucão, Alan Santos vão rebatendo todas. Então o segundo tempo é isso, o Avaí desesperado. O Giovani tentou entrar agora para tentar controlar esse jogo, já a Adri vai confirmar, mas o Felipe Basto está entrando também para dar essa mobilidade maior, porque deve estar irritado o Eduardo Barroca com a quantidade de cruzamento que está fazendo. Então é isso que o Guarani precisa entender, as alterações que o Barroca está fazendo. Se vai continuar cruzando essa bola, ótimo, o Guarani vai rebatendo, vai se defendendo bem. Se mudar esse estilo de jogo, o Guarani precisa entender e adaptar para continuar na frente, bem fechadinho e conseguir esse contra-ataque. O Guarani precisa ficar um pouco mais com a posse de bola. Muito bem, daqui a pouquinho a Adri já confirma, tudo certo. Só, Adri, já tudo anotadinho, foi uma baciada de trocas ali. Quando o repórter tá no campo, acho que é mais difícil, viu, Cabela? Bom, vamos lá então. O Eduardo Barroca mexe nas duas laterais. Então saíram o lateral direito, o Igor Inocêncio, com a 98, e o lateral esquerdo, Cortez, com a 31. Entraram na direita o 72, Thales, e lá na esquerda o 25, Natanael. Além disso, no meio-campo, o volante 5, Wellington, sai para a entrada do 90, Felipe Bastos. Muito bem, Natanael e 90, Felipe Bastos. Ok, então, acabou de anotar na minha papeleta aqui. Quando muda muito assim, é complicado, né? Felipe Bastos e vem mais aí. Vem mais aí, Guarani. Agora é a vez do Guarani mexer com duas a Adri vê as alterações. Sim, aí, fala aí, Gabi. O Avaí fica no 4-3-3, vai terminar a partida. Então, com os dois laterais, né? Agora renovado. Então, Thales e Natanael certamente serão praticamente um ponto. A Guarani precisa tomar cuidado com os dois laterais do Avaí que estão com fôlego. Os dois zagueiros, Roberto e Felipe Silva. 3 homens no meio-campo, os 3 que entraram no decorrer da partida. Então, quer dizer, um é o Rafael Gava que permanece, mas os outros 2, Giovani e Felipe Bastos, e aí 3 atacantes, com Potker de um lado, com o Denilson e também com o Poveda. É o Avaí no 4-3-3 para esses últimos 20 minutos, contando aí com acréscimos. Muito bem, as trocas sendo efetuadas, né? Na equipe do Guarani agora, né, Adri? Sim, foram embora então o 21, Lucas Araújo, e o 29, Isaac, 2 jogadores de meio campo, então saíram para a entrada de outros 2 do meio campo. Então no jogo, 28, Bernardo e 23, o Wenderson. Eu gosto desse Bernardo, viu? Eu acho um baita de um jogador esse Bernardo. Não tá tendo espaço, mas para mim um baita jogador. Esse 28 que entrou no Guarani agora aí, viu, Gabi? E opta por jogadores defensivos, né? Fim de jogo, não quer se expor Humberto Louser, tá satisfeito com o que o Guarani tá fazendo no segundo tempo, não corre tanto risco assim. Douglas Borges não precisou efetuar tantas defesas assim. Agora, atrai ainda mais a equipe do Avaí. Vamos ver como é que vai sair esse contra-ataque, quem que vai puxar, porque de velocidade tem só o Bruno José e o João Vitor. Olha o Guarani, vamos ver agora lá, Bruno Mendes pega a bola, faz a finta, escapa da marcação, o próprio Bruno Mendes vai carregando a bola, já dá um tapa nela lá pela direita, lá do outro lado quem trabalha, chegado no campo de ataque, o Diogo Matheus já faz o domínio, espera a marcação, chega ali para ficar com ela, domina, a marcação encosta, ele vai segurando a bola, vai prendendo a bola com um tempinho, recua agora para começar tudo de novo no sistema defensivo. Vamos girar? Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31 minutos e 50 de bola rolando, segundo tempo de jogo. 20ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Avaí. 1 pro Avaí. Guarani. 2 pro Guarani, que vem pra cima, pintou o cruzamento na grande área, espalma o goleiro. Cruzamento bem fechadinho, foi caindo, ela cairia dentro do gol. O Igor Bom foi lá, deu um tapa na bola, jogou para escanteio, Adriano Almeida. O Diogo Matheus agora quase surpreende o goleiro do Avaí. Talvez nem ele esperasse isso, porque o Bruno Mendes e o João Vitor estavam na área fechando. Mas aí o cruzamento veio tão fechado. Olha a Cabela, quase. Escanteio, daqui a pouquinho o Fábio Chaib fala, tem 32 minutos e meio deste segundo tempo, é o 5º escanteio no jogo para a equipe do Bugrão, é pela esquerda, vem bola para a grande área, aumenta o volume, e torcedor do Guarani, o Mike tá na cobrança no esquinado, de perna canhota, vai pra bola, preparou, bateu, levantou, primeiro pau, sobe a zaga do Avaí para fazer o corte, Fábio Chaib, central da bola.
Central da Bola. 9 minutos do primeiro tempo lá em Itaquera, segue Corinthians 0, Vasco também 0 também pela Série A do Brasileirão. Mais cedo o Santos perdeu para o Fluminense por 1-0 no Maracanã. Hoje também teve Copa Paulista e a Ponte Preta esteve em campo e perdeu para o Juventus por 2-1. O Primavera perdeu para o 15 por 1-0 e o Grêmio Prudente fez 3-0 no São Bento. Opa, deixa comigo, vem Avaí pro campo de ataque lá pela esquerda, vai trabalhando a bola por ali, o Natanael rola a bola pela meia, Felipe Silva, o zagueirão chega no ataque, já rola a bola pelo círculo central do gramado, vai tocando a bola Ronaldo, encontrou o Felipe Bastos aberto pelo lado direito, pintou cruzamento na área, sobe a zaga do Bugre, a sobra de bola ali pela intermediária com o Bruno Mendes, ele faz o domínio, protege a bola, rola lá com o Diogo Matheus na direita, Diogo Matheus faz o domínio, a marcação vai encostando pra cima dele, deu um tapa na bola ali pela meia, trabalha com o Anderson, tenta o toque pelo meio, vem puxando o ataque, a equipe do Guarani pelo lado esquerdo com o Mike, bota a velocidade, recebeu pelo lado esquerdo mais uma vez, fez o toque ali para ficar com ela, voltou, vai trabalhando, João Vitor recebeu, dominou a bola, gingou de um lado, de outro, encontrou boa bola ali pelo meio, pro Matheus Barbosa, que encontra bem o Diogo Matheus lá na direita, livre de marcação, Guarani vai girando a bola, vai tocando a bola, vai chegando no ataque, Diogo Matheus vem com ela, à frente da grande área, brecou, girou, rolou, bola é boa lá pela direita, pintou Guarani, cruzamento na grande área, sobe Felipe Bastos para fazer o corte de cabeça, mas ela sobra com o Guarani mais uma vez, vai se mantendo no ataque lá do lado direito, vai trabalhando a bola ali, o Diogo Matheus faz o domínio, toca do lado, curtinho, lá renta lateral do campo, vai buscando espaço mais uma vez o Bugrão, Diogo Matheus protege, e o Guarani vai prendendo essa bola no campo de ataque, é bom para a equipe do Guarani, vai esfriando aquele ímpeto do Avaí, pois não, Dri? O Bernardo, volante que entrou no Guarani, que você falou que gosta das características, da maneira de jogar desse atleta, ele fez toda a base, foi revelado pelo Curitiba, tá lá há muito tempo, o Guarani é apenas o segundo clube desse jogador de 21 anos, que veio para cá neste ano e até ano passado defendia o Coxa. Bernardo tocou pro Mike, Mike cruzou a frente da área, vem Felipe Bastos para fazer o corte. Sai jogando a equipe do Guarani do Avaí com 35 minutos deste segundo tempo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Já passamos de 35. E o Avaí tá perdidinho em campo, né, Gabi? Mesmo com as mudanças, pelo menos até aqui não surtiu efeito. É isso, é um jogo controlado perigoso, né, Cabela? Porque o Guarani, ele se defende muito bem, é um Avaí desesperado que muitas vezes não sabe o que fazer com essa posse de bola, explora muito cruzamento, mais um agora, mas até então o Guarani, ora com os seus zagueiros, agora com o goleiro, fez a saída segura. Se possível, o Guarani fez de novo aquilo que eu citei com 21 minutos, fez agora com os 34. Ficou com a posse de bola, foi do campo do ataque, rodou essa bola para o meio campo, tentar evitar essa bola com os zagueiros, mas para não perder a bola, tudo bem, retornar, sair jogando e teve mais uma vez a oportunidade. Então, o Guarani precisa fazer isso para o quanto antes, marcar esse terceiro gol e aí sim fechar essa vitória que é tão importante para colar a equipe no G4. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroy que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroy. Mais segurança e inovação. Monroy, a primeira para o mundo, para você. Felipe Bastos recebe a bola pela meia direita, vem bola para a área, cruzamento lá dentro, sobe de cabeça para fazer o toque. Subiu o Denilson de cabeça, o Poveda na verdade fez o toque de cabeça, ela sobrou lá com o Douglas Borges, Dri. Público total na ressacada nesta tarde e noite de sábado. 13.004 torcedores, para uma renda de R$ 253.663. 36 minutos e 50, hein? 36 e 50, reta final, vamos chegando a 37 minutos agora, 2-1. O Guarani tá ganhando de virada para cima do Avaí. O Avaí fez o primeiro gol a 4 minutos de jogo com o Denilson, numa falha na saída de bola do Douglas Borges. Depois empatou a 50 com o João Vitor. E Bruno José virou a 3 minutos da segunda etapa, 2-1, Guarani tá ganhando. Guarani com essa vitória, o Fábio Chaib, tá chegando a quantos pontos, Fábio? A 35 pontos, é o quinto colocado, tem o mesmo número de pontos do Vila Nova, que é o quarto colocado, só que o Vila Nova ainda joga na rodada. Pega o terceiro colocado, o Novo Horizontino, que tem 36. Lá em Novo Horizonte, amanhã, viu, Cabelão? Pois não, André. E o Guarani vive aí uma grande expectativa nessa sequência, porque na quarta-feira, às 9h30 da noite, recebe o Ceará no Brinco
com estreia da nova iluminação em LED lá no Brinco de Ouro, né? O Brinco já passa por reforma aí há algumas semanas, já era um projeto para esse ano da diretoria do Guarani trocar a iluminação, que realmente já está muito atrasada do que a gente tem hoje. A expectativa é de que essa iluminação em LED melhore em até 10 vezes a iluminação do Brinco de Ouro. E além disso, Cabela, o Guarani também vai colocar no telão a possibilidade dos torcedores checarem em tempo real o VAR. Então, essa novidade aí já foi testada, inclusive no jogo contra o Atlético Goianiense eu pude olhar alguma coisa, mas tudo muito rápido. Deve ser colocado já em prática oficialmente na próxima quarta-feira, quando o Bugre recebe o Ceará às 9h30 da noite. Expectativa também de um ótimo público. Que legal, que bacana, que bacana. O torcedor do Guarani tem que fazer como está fazendo a torcida do Avaí. Tem que ir lá para lotar o Brinco de Ouro na próxima quarta-feira, e é um baita de um jogo que é contra o Ceará. Lembrando que o Guarani começou muito bem o primeiro turno, venceu bem o Avaí no Brinco e venceu o Ceará fora de casa. Tá vencendo o Avaí novamente e tem a oportunidade de iniciar muito bem este segundo turno, que a gente sabe que é muito complicado. Daqui pra frente, o funil vai ficando cada vez menor. Exatamente. O Guarani começa um segundo turno com uma chance muito grande de brigar por essas vagas do acesso. Sim. Muito grande. 39 minutos do segundo tempo, tá ganhando por 2-1 do Avaí na ressacada. E é só a primeira rodada do retorno, hein, gente? Tem muito futebol aqui no futebol da CBN Campinas. Lá pela esquerda vem tocando o Avaí pro campo de ataque, trabalha por ali o Thales, rola a bola mais atrás, fez o passe pela intermediária, vem Natanael pra tocar na bola, joga a bola pra grande área, sobe de cabeça a zaga do Guarani, a bola espirrada da saída do Bruno Mendes, recebe a falta. Opa, achei que foi falta ali. O árbitro apontou ali no meio, no gramado, achei que tinha marcado a falta, marcou não. Bruno Bastos, Bruno Bastos foi ótimo. Felipe Bastos com ela, toca a bola ali pela meia, trabalhou, Denilson abriu pela ponta direita, chegou o Avaí, cruzamento na área, de bicicleta, furou o pneu do Denilson. Sobra de bola com o Felipe Bastos, abre lá pela esquerda mais uma vez, trabalha com Thales, pintou, levantamento, vem bola pra área, cruzamento feito, sobe a zaga do Bugre pra fazer o corte. Ela vai sobrando com o Mike, chega por baixo, o Natanael dá um tapa na bola, joga pra fora. Na verdade, quem chegava era o Rafael Gava para fazer o corte, tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos deste segundo tempo de bola rolando. Série B, 20ª rodada. Na ressacada, o placar da CBN tá assim, ó. Avaí. 1 pro Avaí. Guarani. 2 pro Guarani. Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela Série A, 2 jogos em andamento, Corinthians e Vasco empatando por 0-0. 0-0 também é o placar de Fortaleza e Red Bull Bragantino. Pela Série B, o segundo gol do Sampaio Correia contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Sampaio 2, Atlético 0. Mais cedo, o Botafogo de Ribeirão perdeu para o Juventude por 2-0 lá em Ribeirão. Mexeu. Opa, vai lá, Adri. Mais 2 alterações no Guarani, até para esfriar o jogo, ganhar um tempinho e ganhar fôlego novo aí nesse finalzinho de segundo tempo. Foram embora, então, o meia dúzia Mike e o 17 Bruno José. Para as entradas do 36 Kaique e também do 20 Lucas Silva. 41 minutos deste segundo tempo, 2-1, Bugrão tá ganhando, tem mensagem chegando, meu caro Fábio Scheibe. A galera tá muito feliz aqui, o Gilson Marques tá em Montemor, tá empolgadão com o Guarani, tá confiante que o Guarani esse ano vai subir. O Adalberto Zupa tá no Cambuí também feliz com a vitória do Bugre e o Elson Albuquerque no Jardim São Marcos, feliz também com o Guarani aqui, falando que o Guarani vai fazer 3-1. Quase o Avaí empata o jogo. O Douglas Morris fez uma defesaça, mandou a bola para escanteio. Escanteio é lá pelo lado esquerdo que favorece a equipe do Avaí, Dri. E agora é o Rafael Gava novamente ali para cobrança. O Douglas agora vai se destacando. Vamos ver, perigo na área do Bugre. Todo mundo lá pelo meio da grande área, escanteio cobrado, vem bola para a área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, ela sobra com o Lucas Silva. Tenta fazer a finta ali para cima do Felipe Bastos, perde a bola, recupera o Denilson, carrega aqui pela direita, já faz o cruzamento, joga lá na segunda trave, de cabeça o desvio para fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 42,5 deste segundo tempo. Bugrão tá na frente, na virada, 2-1 para cima do Avaí. E a gente achava que aquele primeiro tempo do Guarani fosse tão desastroso que o segundo tempo podia ser
pior ainda, né, Gabi? Aí no finalzinho empata, no começo do segundo tempo vira, muda totalmente o jogo. Nada como fazer uma boa jogada, deu confiança para a equipe do Guarani, desestabilizou a equipe do Avaí, que mostra muito desespero, né? Situação na tabela de classificação, ainda na zona de rebaixamento, por mais que vem de 2 vitórias, mas o gol do Guarani teve um poder muito grande e o Bugre tem qualidade, se defende muito bem, e aí as 2 últimas alterações do Humberto Louser, Avaí ataca muito pelo lado direito, reforça com o lateral esquerdo, com o Kaique, que faz a segunda partida com a camisa do Guarani, e tentar com o Lucas Silva puxar esse contra-ataque que o Bruno José já estava cansado. 43,5. Segundo tempo, 2-1, Bugrão tá ganhando, vem Avaí de longe, Giovani bateu longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre, depois não, Fábio Scheibe tem gol, Fábio, tá rindo por quê? Cabela, tem gol sim lá em Itaquera. E um belo gol de Michael do Corinthians. Depois de uma jogada com o Renato Augusto, na entrada da área, Renato Augusto deu de calcanhar, Michael de fora da área acertou um belo chute indefensável para o goleiro Léo Jardim do Vasco. 1-0 pro Timão, 20 minutos do primeiro tempo. Pelo seu sorriso, achei que tivesse sido gol do Vasco. Ele falou feliz desse gol, né? Sim, estranho. Empolgado, né? Mas tá bom. O Timão alegra todos, é o time do povo, né? Muito bem, tá então. bom. Você faz parte. Tá, sim. 44 minutos esse segundo tempo. Temos chamando a atenção dos jogadores do Guarani. O Derek foi expulso? Não, na verdade a arbitragem, vou confirmar aqui, mas eu acho que deu cartão pro Derek e ele tá de verde, né, ao invés de estar com o colete amarelo. Eu acho que foi isso ali que a arbitragem enroscou com o atacante do Guarani. Reclamação para ganhar tempo também, Pode o Derek, ser, né? pode Saiu ser. machucado, é um cartão que... Ele não tá pendurado, Derek, não, né? De repente força o cartão, já tá contundido. Também. muscular, Exatamente, estava pendurado mesmo, tomou cartão amarelo, desfalca o Guarani. Malandragem do Derek. Pois é, já tem uma contusão muscular, o jogo já é na próxima quarta-feira, tá muito próximo aí, dependendo do grau da muscular, não volta a jogar na quarta-feira. Já zera os cartões. Exatamente, está tranquilo. Vamos chegando a 45, hein? Vamos chegando, aí o toque se vem marcando, 45 minutos deste segundo tempo, 2-1, o Bugrão tá ganhando o jogo, subiu a placa ali, Dre. Mais 7, vamos a 52. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Bugrão no ataque, lançamento feito lá na ponta direita, bola em velocidade, vem Guarani, cruzamento ali pra trás, era lá no meio da área. Era lá no meio da área que tinha jogador do Guarani chegando ali pelo meio, parecia que chegava ali o Bernardo no meio da área, Adriano Almeida. E um toque fraco, né? Antes ali, quase na marca da grande área do lateral direito do Guarani, que não conseguiu, né? Aí ficou fácil com o Avaí. Finalzinho de jogo na ressacada, o Guarani vence de virada 2-1. Tem gol na parada aí, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol, é lá no Castelão, é gol do Bragantino. Luan Cândido marca o primeiro gol do Bragantino contra o Fortaleza, 25 minutos do primeiro tempo, o Braga na frente. 46, toque CBN já marcou 46, toca a bola, a equipe do Avaí ali à frente da grande área, o Guarani fica fechado a 7 chaves, o Avaí vai tentando buscar um espaço ali, vem em busca do gol de empate. 2-1, o Guarani tá ganhando, vem bola pra área, sobe de cabeça, a zaga do Bugre faz o quarto, a bola sobe, desce, sobra ali pelo meio, não consegue o domínio, Gava, ela vem pelo lado esquerdo, sai trabalhando com o João Vitor, bota velocidade, breca, busca o espaço, mais uma vez ali o Lucas Silva, devolve atrás com o Kaique rola a bola do lado, vai pra tabelinha com o Bernardo, volta no Kaique, perde a canhota, despacha no campo de ataque, lançamento feito, chega a zaga do Avaí, pra fazer o domínio lá no sistema defensivo, o Ronaldo sai jogando, aliás, o Roberto sai jogando pra equipe do Avaí, eu tô bem pra trocar de nome de hoje, pessoal, né? Hein? É tudo Rô, né? Ronaldo, Roberto, 46:50, 2-1, Guarani tá ganhando. Lá pela esquerda o Avaí chega mais uma vez no campo de ataque, deu um tapa na bola, vai trabalhando, o Guarani fica fechadinho, só olhando o Avaí tocando a bola, de um lado de outro, bola enfiada na grande área, pintou cruzamento. Chega por baixo, mais uma vez o Diogo Matheus para fazer o quarto e botou a bola para fora, escanteio é lá pela esquerda, é o 6º escanteio do jogo para a equipe do Avaí, Adriana. O Avaí se mostra mais agressivo pelo lado esquerdo do ataque e agora o escanteio já foi cobrado rapidinho. Cobrado curto, preparou a batida, Giovani de fora da área, bateu na zaga, voltou mais uma vez, lá pelo lado esquerdo vem cruzamento, desvio de cabeça, o toque da bola, sobe a zaga do Bugre para fazer o quarto e rasga ali a zaga do Guarani, não bicando a bola, joga para o campo de ataque, o Gava tá sozinho. Lá para fazer o recuo com o Igor Bom, Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes.
Faça já sua reserva. O jogador do Guarani tá caído ali, com a mão nas costas ali, Adriano Almeida. É o Matheus Barbosa, parece na lombar ali do jogador do Guarani. O árbitro já olha para o relógio, inclusive pressionado pelo Roberto. Devemos ter mais do que os 7 minutos de acréscimos inicialmente indicados, porque o juiz já até indica a presença da maca móvel ali, que deve entrar para socorrer o Matheus Barbosa. E um detalhe é que o Guarani já fez as 5 substituições, né? Então ficaria com 1 a menos nesses minutos finais. O pique do departamento médico do Guarani no campo ali foi sensacional. O pique foi rápido, né? Você viu, né, Gabi? Agora, se for uma pancada e realmente ele estiver sentindo, tudo bem essa saída, mas ele vai ficar, sei lá, 1 minuto e meio o jogo parado. O árbitro depois acrescenta 2, 3 minutos e o Guarani não tá sofrendo. Então, se for uma parada para tentar esfriar, nesse momento eu acho desnecessário, porque o Guarani controla a partida, deixa o Avaí nesse nervosismo. Essa parada às vezes pode combinar uma jogada, pode mudar algo. Então, se for uma pancada e ele estiver sentindo, tudo bem este atendimento, mas se possível tentar evitar a parada assim, porque senão a gente vai ter acrescido, o placar vai ficar ali do tempo, né, acrescido, e vai dando oportunidades aí para a equipe do Avaí tentar esse golzinho de empate aí nos últimos minutos. O Felipe Bastos fica fazendo a pressão ali em cima do árbitro. O jogador do Guarani já deixou gramado. Estamos já com 49 minutos, acrescentam mais uma lá. Vamos a 53, não mais a 52. Pois é. E os jogadores do Avaí ficam muito bravos, né? Querendo mais e mais acréscimos. Já passamos de 49, vamos a 53. Reta final de jogo na ressacada. O Grão tá ganhando de virada para cima do Avaí. Trabalha o Avaí no campo de ataque. Aquela bola lançada ali pela meia. Bola espirrada, sobrou no meio. Olha só, Natanael faz o lançamento para a área. Chega a batida longe do gol. Todo mundo fica pedindo escanteio. O árbitro dá só tiro de meta. O Potker vai para cima da arbitragem. Todo mundo fica bravo, uma barbaridade. O Ronaldo vai ali, briga com a arbitragem. Todo mundo discutindo, Adriano Almeida. O Potker se desespera, dizendo que houve um desvio no Henderson e realmente agora no replay mostra. A bola resvalou no Henderson antes de sair para escanteio. Segunda vez que o Potker, né, em particular, é prejudicado na partida. E o Matheus Barbosa já está de volta. O Bugre com 11 de novo. O árbitro, ele é meio perdido em campo, conversa muito. Eu não me recordo ter trabalhado um jogo com esse árbitro, com Paulo Belense Alves dos Prazeres. Eu não me recordo, sinceramente. Pode ser um árbitro novo do quadro da CBF, né, que tá pitando. Mas precisa dar uma melhoradinha, né? Tem um pouquinho mais de atenção ali, falar um pouquinho menos, ser um pouquinho mais enérgico dentro de campo e menos papo. Trabalha mais uma vez a equipe do Avaí no campo de ataque lá pelo lado esquerdo. Fez o domínio, virou, fintou, foi programado. É falta. É falta que favorece a equipe do Avaí em cima do Potker. Ih, vai pintar cartão vermelho, hein? É o Barbosa, né? Sim, Matheus Barbosa. Tá mancando ainda tá sentindo a lombar do lance anterior, mas aí faz uma falta. E o detalhe, né, Cabela, é que o Matheus Barbosa faz a falta, merece o cartão, pegou feio o Potker ainda, mesmo machucado ele machuca os outros, tá voltando hoje de suspensão e aí já leva um primeiro cartão amarelo de novo. É o Matheus Barbosa ali do meio campo. 51 minutos, vamos a 53. É falta para a equipe do Avaí ali pela meia esquerda. Vai levar perigo para a meta do Douglas Borges. Felipe Bastos lá na cobrança, hein? Bate bem na bola o Felipe Bastos. A distância ali à frente da grande área, bem pela intermediária, pela meia esquerda. Vem bola para a área. O árbitro vai autorizar? Não, tem demora ali na barragem, na barreira da equipe do Guarani. Ele vai lá, conversa com a galera. Agora vai autorizar. Vai todo mundo ali para cima da linha da grande área. É bom momento para a equipe do Avaí, que perde o jogo de virada para o Bugrão por 2-1. Felipe Bastos já na cobrança. Autoriza o árbitro. É falta pro Avaí. Vem bola para a área. Correu Felipe Bastos na bola. Batida. Espalma o goleiro. No cantinho direito, Douglas Borges se esticou todo, botou pra fora do gol, Adriana. Vai à loucura o Felipe Bastos, porque sentia o bom momento. Realmente ele bate muito bem na bola. Os torcedores da Ponte Preta sabem disso, quando ele passou aqui por Campinas. Mas ainda assim o Avaí segue no ataque com o escanteio Rafael Gava. 7º escanteio do jogo para a equipe do Avaí. O Gava está na cobrança lá pela esquerda. Subiu a placa de mais um. Já vamos ali a 53. Sobe a bola na grande área. Sobra a batida. Explodiu em cima da zaga do Guarani. Subiu, desceu a bola. Tá viva ali pelo meio. Chega a zaga do Bugre. Dá um bico na bola. Tira o perigo. Ela sobra mais uma vez com o Natanael. Já bota lá pela esquerda. Lançamento, vem bola para a grande área. Cruzamento feito. Desceu de cabeça. Tá caído o Guarani, o jogador do Guarani na área. Todo mundo reclama com o árbitro. Quando a gente vê que o árbitro é ruim, todo mundo reclama com ele. Os dois times reclamam com o árbitro, né? O árbitro é fraco.
Tá levando o jogo pro final. 52-40. Arremesso manual cobrado, vem bola pra grande área do Bugre. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela sobra mais uma vez. Gava levanta na grande área. Lá na segunda trave, do outro lado. Sobe a zaga do Guarani. Fez o corte. A bola quica no gramado. Sobra lá na frente mais uma vez, ainda no campo de ataque. A equipe do Avaí quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo na ressacada. Deu Bugrão. Avaí. 1 pro Avaí. Guarani. 2 pra equipe do Guarani. Central da bola. Muito bem, os jogadores vão deixando o gramado, vão deixando o campo ali. Os jogadores do Guarani, felizes da vida, ganha a partida de virada para cima do Avaí, vitória importante. Vão deixando o campo os jogadores do Bugre. Já a equipe do Avaí, cabisbaixo, alguns jogadores ainda reclamando com a arbitragem na ressacada. E ainda a maior reclamação ainda é pelo aquele finalzinho do primeiro tempo lá, a falta em cima do pote, que era o cartão para o jogador da equipe do Avaí. Na sequência o Guarani empata o jogo, ou seja, desde lá do começo, do finalzinho do primeiro tempo, toda essa reclamação ainda dos jogadores da equipe do Avaí. Vão deixando o campo. Jogadores do Guarani, por enquanto ninguém tá falando ali, né, Adri? Não, por enquanto não. Apenas se cumprimentando num fair play muito interessante ali entre os atletas e comissões, né, de Avaí e Guarani. O Barroca ainda dá uma força ali para os seus jogadores. O Guarani quebra uma sequência muito positiva do Avaí, que vinha de 2 vitórias consecutivas. E aí agora é o Guarani quem tá melhor, né? Vamos ouvir William Potker aí na carona da TV. Fizemos um grande primeiro tempo, né? Impomos nosso ritmo, saímos na frente, fizemos um baita primeiro tempo. E um lance determinante lá na linha lateral, dominei a bola, não entendi o que ele marcou, uma falta. Foi onde eles criaram a chance de gol, né? O futebol é detalhe, infelizmente nesse detalhe a gente acabou pecando, né? E no segundo tempo a gente tentou ir em busca do resultado, acabamos, né, sofrendo um pouquinho, mas enfim, a luta continua, a batalha continua, né? E não podemos desistir para tirar o time dessa situação. No final do primeiro tempo a reclamação foi por conta da falta, o que ele falou para você? Exato, ele falou que eu marquei uma falta, talvez seja porque eu sou muito forte, né? E o rapaz acabou batendo em mim e caindo, enfim. Mas faz parte, seguindo a caminhada, que a gente tem tudo para sair dessa situação. Obrigado, Potker. Tá aí esse William Potker, então, reclamando bastante também da arbitragem aí com a equipe de imprensa, né? E falando desse momento do Avaí, que ganha um fôlego, né, na gestão do Barroca para sair. Agora vamos ouvir o autor do gol da vitória do Bugre, Bruno José. Um jogo de entrega, um jogo que mais uma vez foi decidido no detalhe. A gente sabia da dificuldade, o Avaí vinha com bons resultados, né? E aqui dentro da casa deles eles são bem fortes. Mas graças a Deus viemos para cá com o intuito de sair com a vitória e seguimos o que foi passado e graças a Deus saímos com um resultado positivo. Números expressivos desde a chegada do Humberto Louser, o que mudou desde a chegada dele, como é que está esse ambiente de vocês? Cara, o professor chegou com boas ideias, nós adaptamos o mais rápido possível e isso, o resultado está sendo construído dentro do campo, né? Então também dar parabéns para a comissão técnica que vem fazendo um grande trabalho. Obrigado. Tá aí esse então Bruno José, né, enaltecendo também o trabalho de Humberto Louser, que realmente o Guarani, após a parada da data FIFA e que foi essa troca aí do comando técnico do Bugre, o time com melhor aproveitamento na Série B é o próprio Guarani, que mantém isso. Então hoje aí a torcida bugrina marcando presença também na ressacada, chama atenção aí. Olha, eu diria mais de 100 torcedores, certamente, lá em Florianópolis. Agora, parabenizando os jogadores do Guarani nesta saída do gramado, meu caro Carlos Cabela. Muito bem, festa do torcedor bugrino lá na ressacada com essa bela vitória do Guarani de virada para cima do Avaí. Fábio Scheibe. Vamos lá, Cabela, 7h06. A torcida do Guarani muito feliz lá na ressacada, muito feliz aqui em Campinas também e pelo Brasil. O Guarani com essa vitória é o 5º colocado da Série B, chega aos 35 pontos, mesmo número de pontos do Vila Nova, que é o último time na zona de classificação do G4 para a Série A do ano que vem. Que bela vitória do Guarani, o Guarani então 2-1 sobre o Avaí e agora buscando esse G4 cada vez mais.
Guarani colado então no G4, uma boa campanha do Bugre nesse segundo turno do campeonato, segundo turno que começa hoje. Gabi Castro, uma breve manchete para o seu comentário de daqui a pouco. E essa vitória do Bugrão é para dar ânimo, é para dar fôlego ainda mais pro Guarani, Gabi? É uma vitória que dá muito moral para a sequência da Série B. Após data FIFA, 6 vitórias do Guarani, 1 empate, apenas uma derrota. Tem aproveitamento de equipe de G4. É um Guarani que se coloca na briga para lutar sim pelo acesso. Agora a gente pode falar, iniciando bem esse segundo turno, a gente coloca o Guarani na briga pelo acesso, porque o Guarani não fez um grande jogo, mas conseguiu a vitória. Então a gente sabe do potencial dessa equipe. Quando não joga tão bem e vence, isso quer dizer que você tem um caminho promissor, porque quando você joga bem, a chance de vitória é muito maior. Foi um Guarani fatal em Florianópolis, chegou poucas vezes, mas quando chegou, conseguiu marcar o gol e fez a vitória fora de casa, mostrando que é um visitante indesejado na Série B. Esse é o Bugre, de virada, bateu o Avaí por 2-1. Denilson abriu o placar para o Avaí e João Vitor ainda no primeiro tempo e Bruno José marcaram os gols do Bugre. Série A em andamento, o Corinthians vai batendo o Vasco por 1-0. Lembrando que daqui a pouco você tem o segundo tempo completo dessa partida lá em Itaquera, 1-0 para o Corinthians, gol de Michael contra o Vasco. Em andamento também o Bragantino vai vencendo o Fortaleza fora de casa lá no Castelão. Bela vitória do Massa Bruto, o Braga então subindo ainda mais na tabela de classificação da Série A. Daqui a pouco a gente volta com o craque do jogo, Gabi Castro vai falar mais sobre essa vitória do Bugre e o que esperar para esse segundo turno. Uma boa retomada com Humberto Louser no comando do Bugre. 7h08. Fique aí, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes deste grande jogo, dessa grande vitória do Bugrão contra o Avaí. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Central da Bola. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe e Heitor Esmeriz se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Sete horas, 11 minutos. Você, torcedor do Bugrino, pode comemorar que o Guarani está colado no G4. O Guarani subindo na Série B
buscando essa vaga tão desejada há tanto tempo para a Série A do ano que vem. Série B que tem a liderança neste momento do Sport. O Sport que ontem apresentou o Diego Souza é o líder do campeonato, tem 38 pontos. O Vitória que joga com Ponte Preta amanhã aqui em Campinas e você acompanha essa partida com total cobertura CBN. É o segundo colocado, o Vitória tem 37, o Novo Horizontino terceiro tem 36 e o Vila Nova é o quarto, tem 35 pontos. O Guarani aparece na quinta colocação com os mesmos 35 pontos e amanhã acompanha de camarote essa partida entre Novo Horizontino e Vila Nova, o terceiro e o quarto colocados da Série B. Série B que teve partidas neste sábado. Pela manhã, o Mirassol bateu o Chapecoense por 1-0. O Botafogo de Ribeirão, agora há pouco, às 3:30 da tarde, perdeu para o Juventude por 2-0 lá em Ribeirão. ABC 0, Londrina 0. O Avaí perdendo para o Guarani por 2-1. Em andamento, segundo tempo, Atlético Goianiense 0. Sampaio Correia 2 lá em Goiânia, uma boa vitória do Sampaio Correia também. Mas falando sobre o jogo do Bugre, vamos eleger agora aquele cara que se destacou, que foi bem, que deu muitas alegrias para a torcida do Guarani nesta tarde e noite tão especial de vitória sobre o Avaí. Vamos eleger o craque do jogo com a equipe CBN. O craque do jogo. Começo com a Adriana Almeida, que esteve nas reportagens da partida. E aí, Dri, quem pra você se destacou nessa vitória tão importante do Guarani de virada sobre o Avaí? Olha, Fábio, eu acho que o Guarani não teve, assim, um jogador que eu diria, nossa, é o ponto de referência do jogo hoje, acabou com o jogo. Mas eu vou votar no Bruno José, porque eu acho que no segundo tempo ele deu um fôlego a mais ali, foi o responsável pelo gol da virada, pela jogada toda do gol da virada. E o Bruno José, que eu acho que ainda tá devendo nessa Série B, não sei se são questões físicas ou se ele ainda está se encontrando depois da reformulação do elenco pós-Campeonato Paulista, mas o Bruno José tem futebol para mostrar mais e, na minha opinião, mostrou mais na competição estadual. Eu espero que continue no clube, como os dirigentes já falaram aí que o Guarani não deve perder jogadores, a não ser que sejam propostas aí irrecusáveis, mas o que é muito difícil. Mas a expectativa é que o elenco se mantenha aí para a sequência até o final do ano. Então, espero sim que o Bruno José continue e espero por mais atuações boas desse atleta aí, que para mim hoje foi o craque do jogo. Lembrando que a janela de transferência se encerra no dia 2, daqui a pouquinho já, mas na quarta-feira que vem já fecha a janela. O Guarani, então, tentando manter esses principais jogadores aí pro restante da temporada. Carlos Cabela, você narrou e quem que você destaca como principal jogador para essa vitória do Bugre, Cabelado? Eu vou empatar e deixar a bucha pro Gabi Castro. Vamos ver. João Vitor. João Vitor, que marcou o primeiro gol do Bugre. Bruno José marcou o segundo, João Vitor o primeiro. E aí, Gabi, você desempata ou você empata com o terceiro ainda personagem dessa partida? Vou desempatar, Fábio Scheibe, mas antes tem menção honrosa. Vamos porque lá. É uma vitória importantíssima do Guarani fora de casa contra o Avaí. Se recuperou muito bem da falha do primeiro gol. Douglas Borges fez intervenções importantes na partida, cara a cara com o William Potker, defendeu o lance do Denilson, então foi muito bem depois do erro. O sistema defensivo do Guarani funcionou bem hoje, viu? Principalmente no segundo tempo. Tudo bem que o Avaí facilitou um pouco, né? Que ficou cruzando bola na área o segundo tempo inteiro, mas Diogo Matheus foi muito bem. Logo no final do primeiro tempo, fazendo o cruzamento que originou o primeiro gol, e depois na etapa final deu conta de do recado, o capitão Bugrino. Do sistema defensivo, gostei mais do Lucão do que do Alan Santos, então eu vou dar uma menção pro Lucão e pro Mike também, lateral esquerdo. No ataque, gostei do João Vitor também, incansável, correu uma barbaridade, teve presença diária no primeiro gol. E para desempatar eu fico com o Bruno José, jogador importantíssimo do Guarani, apagado no primeiro tempo, mas defensivamente importante, e no segundo tempo foi protagonista porque fez o lance do segundo gol, marcou, então estava dentro da área de perna direita e depois chegou no ataque aos 22 minutos, poderia ter matado a partida num lance cara a cara, é verdade que desperdiçou o gol, mas estava lá, puxou o contra-ataque. Então o sempre incansável Bruno José hoje foi o melhor da partida, ajudou o Guarani a vencer o Avaí em Florianópolis, vitória por 2-1, Fábio.
A equipe Globo CBN, então, elegeu Bruno José. Bruno José que é um operário mesmo, né? Não se destaca tanto na parte ofensiva também, mas está sempre ajudando na marcação, fazendo o seu papel de forma muito bem feita. Bruno José, então, eleito pela equipe Globo CBN Campinas como o principal jogador em campo. Se por um lado tivemos o melhor jogador em campo, também temos o pior, né? O pior, aquele cara que pisou na bola hoje, começando com Gabi Castro. Quem pra você foi mauzão hoje, Gabi? O pior em campo. Olha, esse é uma tarefa, obviamente... Foi bom jogo, né? Obviamente do Guarani não vou dar esse voto de pior em campo. Do lado do Avaí, eu vou ficar com os atacantes, porque o gol foi dado. Olha, ele tentou, ele correu, mas eu vou ficar com o William Potker. Eu acho que não rendeu o esperado, perdeu o lance cara a cara, reclamou uma barbaridade, tomou cartão. Então eu fico como o Potker, pelas oportunidades que ele teve, não conseguiu concluir. Como um atacante, não cumpriu aquilo que se espera. É muito bom jogador o Potker, mas tem essa característica mesmo de sempre ficar reclamando, enchendo a paciência do juiz ali, dos jogadores. E aí, Cabela, já aproveitando para me despedir de você, me fale quem foi o pior em campo e também já dando o seu adeus aí, pelo menos até por hoje, né? Ô Fábio, se fosse o jogo com 45 minutos apenas, o goleiro do Guarani com certeza ganharia o pior em campo, mas no segundo tempo ele se redimiu. E o Gabi me salvou, porque eu também não estava encontrando alguém. Mas em cima do comentário do Gabi foi perfeito. Potker, um cara que é referência da equipe do Avaí, um cara que o torcedor quer que ele ajude a resolver o problema do Avaí, só que hoje ele não conseguiu. Ele não conseguiu resolver o problema com a bola no pé e ainda atrapalhou tomando cartão no jogo. Potker. Potker. Então, já eleito, mas eu vou pedir a opinião de Adriana Almeida, mas antes disso eu vou me despedir de Carlos Cabela, que vai ainda para Americana, vai acompanhar o que melhor aconteceu do empate do Rio Branco também, né, Cabela? O rei do empate, Rio contra Branco, o Penapolense, é isso? É, contra o Penapolense. 2-2 lá no Esteve na frente por duas vezes, né? O do 1-0 e 2-1 e ainda cede o empate, mas o Rio Branco é o rei do empate, se eu não me engano foi o nono empate. Torcer pro Tigre subir, time da região aqui, a gente tá sempre... Eu acho que vai ser difícil, tem outros clubes melhores nessa bezinha aí, o próprio Penapolense, São Carlense, muito bom. SCA Brasil. O SCA Brasil é sensacional, o time do SCA pra divisão, muito bom. É muito bem organizado e administrado. Um abraço a todos. Amanhã você volta? Eu volto amanhã. Legal. No Jogo da Ponte, até lá. Valeu, Cabelo, um grande abraço, boa viagem pra Americana. Adriana Almeida, já tá eleito o Potker, mas eu queria ter também o seu destaque do pior em campo, Adri. Eu vou discordar dos colegas, porque eu acho que o Potker, se o juiz não tivesse visto uma falta que não foi ali no finalzinho do primeiro tempo, de repente ele poderia até ter saído como herói do jogo de hoje, poderia ter feito segundo ali. Olha, não gostei da dupla de defensores do Avaí, o Roberto e o Felipe Silva. Péssimos no primeiro gol, porque ficaram como duas torres fincadas no chão para o Bruno Mendes subir, depois não foram no rebote. E depois no jogo, no gol do Bruno José, também uma bola no meio das pernas do zagueirão. E aí, entre um e outro, entre Roberto e Felipe Silva, eu vou votar no pior em campo, aquele que tomou uma caneta do Bruno José, que depois fez o gol. O Felipe Silva, zagueirão, para mim, o pior em campo. Tá certo, Felipe Silva, eu voto da Adri, mas o William Potker já tinha sido eleito pelo Cabela e pelo Gabi Castro como pior em campo. Eu também me despeço de você, Adri, por hoje. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez na nossa cobertura aqui, essa vitória do Guarani. Empolgante, qual o seu destaque final? Já deixando um grande abraço pra você e uma ótima noite de sábado, Adri. Legal, Fábio. Meu destaque fica por conta desse bugre, embaladaço no Campeonato Brasileiro da Série B nesse começo aí de segundo turno. O Guarani que volta nesse domingo para Campinas, ainda vai ter 2 dias aí de preparação para a próxima rodada, que é contra o Avaí. Contra o Avaí foi hoje, obviamente. É contra o Ceará, às 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro. Para esta ocasião, o Brinco terá nova iluminação em LED, além disso, um telão. O telão que deve colocar aí para os torcedores todas as revisões do VAR, o que vai ajudar ainda mais na questão da justiça, né? De todos os lances do jogo. Para o jogo contra o Ceará, o volante Matheus Bueno e o atacante Bruninho estarão liberados de suspensão, voltam a ficar à disposição do técnico Humberto Louser. Por outro lado, o atacante Dery, que hoje saiu
com uma lesão no posterior da coxa, já não deveria ir para o jogo, e aí no banco tomou cartão amarelo, ele estava pendurado. O único desfalque certo, então, é do atacante Derek para esse confronto contra o Ceará, um confronto que pode render para o Guarani finalmente a entrada no G4 da Série B. Vamos aguardar. Ótima noite, forte abraço a vocês. É isso aí, o Guarani colado então no G4, tem 35 pontos, mesmo número de pontos do Vila Nova, é o último time, o Vila Nova, o último time da zona de acesso para a Série A do ano que vem. Passando aqui pela Série A em andamento, intervalo de jogo na Neoquímica Arena com gol de Maicon, o Corinthians abatendo o Vasco por 1-0. Lembrando você que você fica com o segundo tempo completo desse jogo aqui na CBN, daqui a pouquinho então Corinthians e Vasco, você ouve o segundo tempo desse jogo aqui na CBN Campinas. Intervalo de jogo também lá no Castelão, Fortaleza vai perdendo para o Bragantino por 1-0. Gol de Luan Cândido, o Bragantino vencendo fora de casa. Já encerrados pela 17ª rodada da Série A, o Atlético Paranaense empatou com o Cruzeiro por 3-3. O Fluminense fez 1-0 no Santos, no Maracanã. E o Cuiabá, olha o Cuiabá aí, bateu o Internacional lá em Porto Alegre, lá no Beira-Rio, por 2-1 de virada. Às 9 horas da noite tem Atlético Mineiro e Flamengo lá no Independência. Pela Série B, finalizados hoje, a Chapecoense perdeu para o Mirassol por 1-0 hoje pela manhã lá em Chapecó. O Botafogo de Ribeirão perdeu para o Juventude em Ribeirão por 2-0, ABC 0, Londrina também 0. E esse jogo que a gente acompanhou, Avaí 1, Guarani 2 de virada. Em andamento, Atlético Goianiense 0, Sampaio Correia 2 lá em Goiânia. 7 horas 23 minutos. Intervalo, Bolacha. Então, Bolacha me chama pro intervalo. Daqui a pouco a gente ouve o comentário final, o comentário de Gabi Castro analisando essa vitória do Bugre. Essa vitória que dá muita força e muita confiança pro Guarani seguir mais forte nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Toda segunda, no CBN Esportes Campinas, um campeão olímpico. André Heller analisa e traz as principais informações do vôlei. O medalhista estará no Toque de Ouro, com as novidades do esporte. Toque de Ouro, com André Heller. Você só tem no CBN Esportes Campinas.
Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 7h27, você está aqui no fim de jogo depois dessa vitória de virada do Guarani por 2-1 sobre o Avaí na ressacada. Vitória essa que coloca o Guarani colado no G4 na quinta colocação com 35 pontos. O Guarani sonhando alto nessa Série B. O Bugrão então subindo cada vez mais depois da vinda de Humberto Louser. O Guarani tentando essa vaga inédita, vaga que não vem desde 2010, não é, Gabi? Exatamente. Última vez que o Guarani disputou a Série A. Então torcendo pro Guarani subir aí, depois de tanto tempo, voltar ao lugar que sempre merece estar. Uma passada rápida aqui pelos resultados da final da Taça das Favelas, viu, Gabi? Hoje teve jogo no Brinco de Ouro. Pelo feminino, Paranapanema goleou o São José por 4-1 e conquistou o título feminino da Taça das Favelas de Campinas 2023. E o São Bernardo conquistou o bicampeonato masculino ao bater o Vila Bela nos pênaltis por 3-2. São Bernardo e Vila Bela empataram por 1-1 no tempo normal, mas nos pênaltis deu São Bernardo. Então, parabéns Paranapanema e São Bernardo, campeões da Taça das Favelas 2023. Mas o nosso assunto aqui é o Guarani, então, para chamar Gabi Castro para falar como foi esse jogo e qual a expectativa do Guarani pensando em acesso, Gabi. O Guarani colou, o Guarani chegou, tem 35. Próxima rodada já pode entrar no G4. É para se empolgar mesmo, torcedor bugrino, Gabi? Pode se empolgar sim, Fábio Chaib, amigos que estão nos acompanhando. O Guarani soube jogar lá em Florianópolis. Era um jogo cercado de muita expectativa. O panorama que a gente tinha e que a gente citava aqui antes da partida começar era o seguinte: era um Avaí que estava empolgado, porque vinha de 2 vitórias consecutivas, poderia sair da zona de rebaixamento nesta rodada. Contratou 11 jogadores recentemente e alguns deles estrearam. Então você tinha o Felipe Bastos, você tinha o Giovani, que chegaram recentemente, saíram do banco de reservas. Você tinha o Cortez, lateral esquerdo, você tinha o Jean Kleber, o Felipinho. Então muitos atletas que estão chegando agora, dando opção pro Eduardo Barroca, e mais de 13 mil torcedores. Então olha essa atmosfera. Vem contratação, vem 2 vitórias consecutivas, jogando em casa. E aí, com 4 minutos, o Douglas Borges, goleiro do Guarani, tenta sair jogando de forma errônea, dá nos pés do meio-campista do Avaí, que entrega pro Denilson cara a cara fazer 1-0 pro Avaí. Então, era o cenário perfeito para a torcida havaiana, feliz da vida, com 1-0, conquistando a 3ª vitória consecutiva, a equipe jogando bem. O início do Guarani muito ruim, sentiu esse gol, demorou para entrar na partida. A gente criticou durante o primeiro tempo que era um Guarani lento, que era um Guarani que não tinha criatividade, que não conseguia sair pro jogo. O Derek não conseguia pegar na bola, não tinha muitas oportunidades, apenas uma finalização do João Vitor. O Derek se lesiona, que é o artilheiro do Guarani, vice-artilheiro da Série B com 8 gols. Entra o Bruno Mendes, a bola não chegava no Bruno Mendes. Tudo se encaminhava para 1-0 para a equipe do Avaí, e a gente falava que o Humberto Louser teria muito trabalho no intervalo. Eis que no finalzinho a gente já tinha passado dos 50 do primeiro tempo. O Guarani faz uma jogada consciente, inteligente, colocando a bola no chão com o Diogo Matheus pela ponta direita. Ele faz o cruzamento, o Bruno Mendes antecipa ao zagueiro do Avaí, dá um belo cabeceio, faz uma defesa parcial o goleiro Igor. E aí eu citava a questão da segunda bola e do rebote, que o Avaí deixava isso, e o João Vitor, esperto, bem posicionado, colocou o pé na área, teve presença e colocou para o fundo das redes. Esse gol mudou a cara do jogo, porque isso desestabilizou a equipe do Avaí, principalmente mentalmente. Começou a reclamar muito com a arbitragem. Termina o primeiro tempo com os atletas do Avaí reclamando com o árbitro. Vem o intervalo, Humberto Louser acerta a equipe do Guarani, não fez alterações no intervalo, apesar do péssimo primeiro tempo, ou do ruim primeiro tempo, né? Porque conseguiu marcar um gol, então não jogou bem, mas conseguiu, acertou a equipe, volta pro intervalo. A equipe do Avaí, mentalmente desestabilizada, continua reclamando com a arbitragem, e o Guarani pressiona a equipe do Avaí,
com 3 minutos, teve 2 oportunidades. Na segunda, uma jogada do Bruno José com o João Vitor e de pé na direita, também com presença de área, bateu cruzado no contrapé do Igor Bom para fazer o gol da virada. A partir desse momento, a gente teve pressão do Avaí, ataque do Avaí contra a defesa do Guarani. E apesar deste cenário, que é sempre muito perigoso, eu citava isso durante o segundo tempo, eu falei que foi um controle perigoso, porque a partida estava controlada. O Douglas Borges fez uma ou outra defesa, o que é normal, porque o Guarani tá jogando fora de casa, tá perdendo a partida, mas não sofreu aquela pressão de milagre de um lado, de milagre do outro, e parecia a iminência do gol. Não foi essa a característica do segundo tempo. O Guarani deu essa posse de bola para o Avaí e aí o Avaí explorava muito cruzamento. Então, principalmente depois que entrou o Felipe Bastos, o Giovani para tentar ficar um pouco com essa posse de bola, o Avaí controlou o jogo, mas mesmo assim não conseguiu finalizar de fora da área, não conseguiu achar o Gabriel Poveda, que entrou no decorrer da competição e a gente sabe que faz gol. O Denilson, que marcou o primeiro gol pelo alto, também não conseguiu. O Potker, que eu elegi como o pior em campo, não porque ele prejudicou a equipe na defesa ou por algum lance que... É porque ele tentou e não conseguiu. E quando um atacante tenta e não consegue, ele falha. E o Potker tentou bastante, falhou bastante, por isso ficou como pior. Então teve mérito o sistema defensivo do Guarani em Florianópolis, porque soube povoar ali, não deixou nenhuma brecha para a equipe do Avaí, que daí a alternativa que era encontrada pela equipe mandante foi fazer cruzamento. Então acho que teve mérito. Após ficar à frente, o Guarani teve mais calma, mentalmente foi melhor, foi mais equilibrado e foi competente. Tanto é que das 5 finalizações corretas, 2 entraram. Então, acho que isso foi muito importante hoje para o Guarani, que não fez uma partida exuberante, não controlou o adversário, teve menos posse de bola, teve menos finalização, mas foi competente. Acho que o principal na partida de hoje mentalmente foi mais equilibrado do que o Avaí. O Avaí hoje estava muito nervoso, errou bastante e o Guarani percebeu isso. Então deixou essa posse de bola com a equipe do Avaí e depois conseguiu controlar o relógio também. Vitória importante, torcida bugrina precisa fazer o papel, quarta-feira lotar o estádio Brinco de Ouro, tem nova iluminação, tem setorização, tem preço um pouco menor, então é a grande chance do Guarani de fazer o maior público desta Série B do Guarani, conquistar uma vitória importante para dar uma moral diante de um adversário dificílimo, que não fez uma grande Série B até agora, mas a gente sabe da qualidade deste Ceará, então é um jogo que deve ser ainda mais difícil do que esse contra o Avaí. Fábio Chaib. Valeu, Gabi Castro, uma bela análise da vitória do Guarani e, além de tudo, tem a possibilidade de entrar no G4 realmente, né? Exatamente. Na próxima quarta-feira, então, lugar de torcedor bugrino é no Brinco de Ouro, às 9h30 da noite, Guarani e Ceará. Aproveitando para me despedir aqui de Gabi Castro, lembrando que daqui a pouquinho, intervalo de jogo lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, você acompanha todo o segundo tempo aqui com a gente na CBN Campinas, de Corinthians 1, Vasco 0, gol de Michael, 1-0 pro Timão. Então daqui a pouquinho você acompanha esse segundo tempo. E lembrando também que amanhã a gente tem um novo reencontro aqui, um novo encontro para o jogo da Ponte Preta às 6 horas da tarde. Ponte Preta e Vitória, você acompanha aqui no Futebol Globo CBN com a equipe CBN. Valeu, Gabi, uma bela vitória então. Agora é só comemorar o torcedor bugrino e esperando amanhã o jogo da Ponte. Uma ótima noite de sábado. Vai comer uma pizza agora? É isso, hoje é dia de pizza. Muito obrigado a você, Fábio Chaib, ao Bolacha, a toda a equipe do Grupo EP, porque a IPTV transmitiu a final da Taça das Favelas. Eliel Almeida, Júlio Nascimento, a Bruna, Renata, todo mundo. Muito bacana acompanhar então esse dia especial para todos nós. Valeu, Gabi. Então, 7h35. Você acompanha agora o jogo entre Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. Segundo tempo, Timão é vencendo por 1-0. Agradecendo a sua companhia, a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Você esteve aqui com a equipe Globo CBN. Valeu, um grande abraço. Amanhã a gente se encontra outra vez para Ponte Preta e Vitória. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Oferecimento. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? Monroe, a primeira, para o mundo, para você.
Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Corinthians, Vasco. Comigo e com toda a equipe esportiva, CBN. Corinthians, Vasco. 1-0, Timão. Meu eterno chefe, Osmar